Pós-pandemia, minha vida teve assim um 360 gigantesco. Quebrei financeiramente, né? Foi um momento bem forte ali da minha vida, onde eu me perdi. Nessa de me perder, né, como pessoa, eu cheguei no fundo do poço. Não tenho vergonha de admitir que eu tentei suicídio. Eu passei por um problema muito grande que afetou na época o meu casamento, afetou a minha relação com familiares, afetou a minha relação com a igreja. Foi assim, um momento muito forte. Foi uma salvação para mim, um recomeço para mim, né? Tudo que a gente fazia um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, levantava 7 contas aqui, 5 contas aqui, 300 contas ali, e a gente ia mudando e a gente falava que naquela época a gente tinha um negócio. E de fato, daquela amizade começou a surgir uma empresa, e aí em 2025 a gente pivotou o nosso modelo. Então a gente não é mais uma software house, a gente voltou a ser um grupo de amigos, né? Cada um tem uma especialidade, mas o que a gente tem em comum são softwares que nós temos participação. Quem tá assistindo agora aqui, que vai se sentir motivado a mudar de carreira, começar um negócio, por onde essa pessoa começa? E aí, por onde? Onde que eu clico para começar? É difícil você sozinho lá agora, nesse mundo que a gente tá vivendo agora, que tem tantas celular tocando, televisão tocando, cachorro latindo, a pessoa se distrai muito fácil e ela perde a linha que ela poderia acessar a melhor versão dela. Existe uma linha onde você pode acessar a sua melhor versão. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ao Léo, o podcast do Léo com o Léo e com amigos do Léo. A gente vem aqui para poder conversar e já eu vou apresentar. Você não está aparecendo ainda, você acha que você está aparecendo, mas você não está. Meu convidado já está dando tchau para a câmera. Você já sabe quem é por causa da thumbnail, mas eu já vou apresentá-lo, tá? Então, ó, se você não está inscrito no canal, já se inscreve. Lembrando que o Ao Léo, ele tá tanto no YouTube quanto no Spotify, então você pode ouvir também no carro aí enquanto você está dirigindo. A gente está presente, quase onipresente, quase. Tentando, vai. E então acompanha a gente, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube. E aqui sempre um novo convidado, falando um pouco de tecnologia e também sobre empreendedorismo com tecnologia. Então sempre vou trazer uma galera aqui que está empreendendo ou que está trabalhando com TI, para a gente conhecer um pouco de história, bastidores, perrengues e coisitas mais. Hoje eu recebo aqui alguém que vive o empreendedorismo não como teoria, mas como prática diária. Um criador de startup, líder de comunidade, mentor em inovação, especialista em prototipação de software e uma das vozes mais ativas na construção do ecossistema na Baixada Santista. Ele é vice-presidente do Instituto do Litoral Paulista de Inovação e Startups, a gente vai falar sobre isso, facilitador em hackathons e aceleradoras, e alguém movido por um propósito muito claro, ajudar pessoas a reencontrar o potencial que esqueceram que tinham. Gostou, né, do texto, né? Caraca, eu tô tremendo aqui até. Eu já tô aparecendo na câmera? Não. Caraca! Esse é o trabalho por trás do movimento que ele chama de Na Ação. Senhoras e senhores, agora sim, Cássio Marques. Agora Olá. Você tá aparecendo. Agora eu já limpei o suor aqui. Tudo bem, mano? O cara tava lendo ali a bio, meu Deus, não foi isso que eu mandei pra ele. Não, então, tem toda uma preparação aqui, são 13 jornalistas. Entendi. Da IA. Cara, muito obrigado pelo... Jornalistia. Eu percebi ali que ela deu um up ali, Uhum. ali na bio, né? É lógico. Eu mandei um negocinho tão pequenininho pra ele. Não, o cara é a voz da comunidade ativa. Eita, já fui suando aqui, galera. Sério tá mesmo. Tá um arzinho aqui, mas eu fui suando aqui. Cara, seja bem-vindo. Espero que você goste dessa nossa conversa. Você tá confortável aí? Tô extremamente confortável. Tá uma delícia esse chocolate. Mas aí a cadeira, tá tranquilo? Tá tranquilo também. Tranquilo, é porque o nosso patrocinador mandou essas cadeiras pra gente, a Slick Desk. Slick? Slick Desk. Slick Desk. É uma Slick Desk Ergos, eles mandaram essas duas cadeiras pra gente e você pode ter essa cadeira com R$130 de desconto, ou a cadeira ou as mesas. Esse já é o presente de Natal, já? Ainda não. Caraca, não. Pera aí, já oferece isso como... Não dá pra lançar um Cássio off lá no site do patrocinador? Brincadeira. Mas na descrição tem o link aqui, a cadeira essa daqui é a Slick Desk Ergos, é isso, Slick Desk Ergos, e na descrição tem um cupom que você vai ter R$130 de desconto em cadeiras e mesa. Ela que tem aquela mesa que sobe também, sabe? Legal. É bem legal. Eu troquei uma cadeira gamer horrível por essa daí que
melhorou bastante a minha Ah, qualidade. realmente, ela tá muito confortável aqui, de verdade. Tá vendo? Pegou o gancho do Peguei, falar do patrocinador? peguei. Um abraço aí, o nome do Slick Desk. Slick Desk. Slick Desk. Tá na descrição. Por falar em patrocinador ainda, só pra gente, antes de eu começar a conversa real aqui com o Cássio, tem outro patrocinador aqui que ajuda a gente, que é a M Contabilidade, o Anderson, que me ajuda pra caramba nessa parte contábil. Se você tá precisando abrir empresa, se você tá empreendendo no digital, ele tem muita expertise nessa área do digital, infoprodutor, SaaS, ele manja pra caramba e ele vai te ajudar, assim como ele tá me ajudando a pagar menos imposto, não sendo ilegal, mas pagar só o que realmente precisa. Então ele tem me ajudado pra caramba. Essa última parte do não ilegal é interessante frisar. Porque o pessoal às vezes acha que não é ilegal, é o jeito certo. Às vezes você tá pagando mais, e eu tava pagando mais, porque eu tava fazendo algumas coisas erradas. Ele falou, não, mas tu tem isso aqui, tu tem isso daqui, então isso aqui enquadra em tal coisa, isso aqui já em outro. E aí ele vai mexendo lá as peças do xadrez ali para você pagar o imposto correto sobre aquilo que você tá ofertando. Então, se você estiver precisando de auxílio nessa parte aí, na descrição tem um formulário, você preenche lá e ele vai entrar em contato contigo, vai lá que o cara é realmente bom. E por último, não menos importante, se você estiver querendo aprender a desenvolver sistemas, sites, aplicativos, mas você não tem expertise em desenvolvimento de software, você precisa conhecer a Desenvolvo, é uma escola que te ensina o que eu chamo de desenvolvimento visual. É desenvolver com ferramentas mais manuais, né, mais visuais. Ou seja, ferramentas que o pessoal chama de no-code, low-code, vibe-code, essas coisas aí, que eu chamo tudo isso de desenvolvimento visual. Então, se você não tem expertise técnica, você também pode desenvolver. Você está querendo empreender, quer criar uma solução, eu vou te ajudar nesse processo, só você olhar o link que tem aqui na descrição. Recados dados. Cansei. A gente podia acabar aqui, não. Não, caraca. É isso aí, pessoal. Obrigado, tchau. Cássio Marques, cara, não tem mais nada aqui, ó. Só tem uma pergunta final aqui. Não tem é só a pergunta final? Agora é totalmente ao Léo. Ao Léo, Então manda. Ao Léo. Cara, primeiro, eu quero que... Eu já conheço um pouco porque a gente teve algumas conversas já anteriores. Mas eu quero conhecer um pouco do Cássio, como é que você começou nessa área de empreender? Eu acho que você começou antes com tecnologia, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa tua história. Como é que a tecnologia apareceu na tua vida e em que momento você começou a transformar isso em empreendedorismo? Tá, legal. Empreender é um ato que a gente descobre depois do nome, né? Eu acho que a inquietação, a curiosidade, a criatividade já começa a dar alguns gatilhos lá na nossa infância. Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Inclusive fui diagnosticado com hiperatividade, por isso que eu sou meio doido, tá? Não, é brincadeira, galera. Quem tem TDAH não é doido. Mas eu tenho. E eu sempre fui uma criança um pouco diferente. E os meus pais perceberam isso e eu sempre tinha muitas atividades. Então eu sempre estava envolvido em muitas coisas que tinham atividades, tanto para gastar energia quanto para expor a própria criatividade em si. Então, eu fiz natação, fiz karatê, andei de patins quando eu era pequeno também, andava pra caramba, fiz karatê, fiz bastante cursinho, fiz música, por incrível que pareça, com 4 anos de idade, minha mãe me colocou dentro da igreja, né? Tem aula de música lá, e eu comecei a frequentar as aulas de música dentro da igreja com 4, 5 anos de idade. Eu sei que com algo em torno de 8, 9 anos de idade eu já estava ali tocando, ruim, mas estava tocando um instrumento, clarinete, toquei um pouquinho de flauta, mas não me dei muito bem com flauta, com violão também eu não me dei muito bem lá na época, e eu fiquei ali no instrumento de sopro. Então eu sempre fui uma criança muito hiperativa e criativa, né? Eu era uma criança na escola, eu era aquela criança, sabe aquele moleque que senta lá no fundo, que fica rabiscando a carteira inteira? A minha história de início da minha jornada de vida com criatividade foi ali. Eu lembro que eu sempre desenhava nas carteiras, o professor estava explicando alguma coisa. Se eu não estivesse desenhando alguma coisa, eu não conseguia assimilar
a informação que estava sendo passada. Eu era meio, sei lá, não sei se é dislexia, enfim. Mas eu sei que toda hora que eu estava desenhando, eu estava aguardando a informação. Agora, se eu estivesse aqui, ó, sentado, olhando e anotando, putz, eu esquecia tudo. E o ruim é que chegou um momento que já não tinha mais folhas nas apostilas para mim desenhar e eu comecei a fazer obras de arte na minha carteira. Eu desenhava na carteira mesmo. Aí os meus amigos viam, caraca, que legal, pô, desenho o Goku, desenho o Sonic, desenho, sei lá, né? Tô falando de 10 anos de idade, 12 anos de idade. E foi ali que eu tive a minha primeira paixão. Eu descobri que eu tinha um dom, né? Eu julgo um dom de desenho. E aquele envelope mágico que eu trouxe aqui é os meus primeiros desenhos que eu fiz na época, que eu trouxe para você ver. Caramba. Posso pegar ali e mostrar? Pode, claro. Então, aqui, ó. Quando eu falo que eu fui desenhista, que hoje outra fase já, né? Mas faz muito tempo que eu não desenho. Depois eu vou te contar uma coincidência. Desenhei com caneta nanquim. Só cuidado que tem um desenho aqui no meio. Pera aí, deixa eu tirar ele aqui, que ele o público não pode ver, tá? Esse é só você. O último aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui na minha câmera. O pessoal vai conseguir ver, né? Legal. Esse foi feito com caneta nanquim. Lapiseira. Eu gosto muito dessa temática cyberpunk, tecnologia. Sempre gostei muito de robô, desde pequeno. Então, naquela época, eu já desenhava Android, curtia muito esse tipo de mangá, esse tipo de... Legal, cara. Esse daqui eu não posso mostrar pro público. Deixa eu ver. Esse aqui é de costas, tá? Caraca, que detalhe aqui. Vários detalhes aí. Caraca. Tem uma curiosidade, cara. Tem uma curiosidade engraçada. Eu posso até buscar ali depois pra te mostrar nos bastidores, que eu vou ter que procurar. Não vai ser rápido. Eu tive um irmão que faleceu. Ele tinha 27 anos, ele, na época. Ele 27 e eu tava com uns 20. Acho que é essa a diferença. Cara, ele desenhava muito, mano. Aí tem uma pasta dele aí, os desenhos dele. Que legal. Que legal. Quase ninguém conhece, ninguém sabe desse meu irmão. E, cara, ele desenhava, assim, fantasticamente, assim, as paradas. Ele pegava o bagulho, assim, uma facilidade também. E pena que foi novo, assim, cara. Foi um acidente que aconteceu com ele. E aí, uma coincidência. Depois eu vou te mostrar, vou achar ali. Eu vou querer dar uma olhada. Tem uma pasta, assim, ó, um monte de desenho dele, cara. E o legal é que o desenho, né, você aprende a entrar dentro de um mundinho ali, né, então, desde pequeno, eu já vinha com essa mentalidade de entrar dentro de um mundinho e me fechar e, olha, eu vou executar esse desenho porque exige disciplina, exige várias coisas, não é sobre técnica ali, é sobre você conseguir produzir aquilo que você está imaginando, então, imaginação, né. Tanto que a minha mãe, ela, naquela época, ela costumava fazer uma comparação. Eu era o mundo do Bob, lembra? Sei, o Bob do lembro. Triciclo? Caraca, entreguei a idade aqui agora, eu assistia o Bob. Ela, o Bob aí, é o Bob, sempre pensando em alguma coisa. Sim. E nessa fase, quando eu era pequeno, eu lembro muito bem que por gostar de tecnologia, de robótica, de robô, eu vivia no futuro lá naquela época lá. Eu era aquele moleque que não podia ver os caras da Telefônica, essa é antiga, hein? Os caras da Telefônica subindo no poste, cortando o cabo. Lembra que sobrava um monte de fio colorido? Cara, eu era o moleque que saía catando esses fios aí, entrava tudo na sacola. Eu fazia bonequinho de fio, fazia dinossaurinho de fio, eu fazia um mundinho de fio, cara, ali. Eu tinha leguinho, mas na época, tipo, leguinho era muito caro, né? Eu tinha uns 3, 4 leguinhos lá que meu pai comprou. E o resto da brincadeira ou eu fazia com fio ou eu fazia com massinha. Lembra aquela massinha? Tá debaixo da unha aqui? Pô, eu tinha várias massinhas, cara. Que legal. E depois eu evoluí um pouquinho. Eu falei, só fazer bonequinho de fio não tá mais. E se eu colocar uma pilha? E se eu começar a ligar alguma coisa? E aí foi a minha segunda paixão, que foi a mecatrônica. Por incrível que pareça, com, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu comecei a ter essa paixão por robótica, né? E aí, cara, fiz braço mecânico, fazia sensores para casa, né? Esses dias conversando com os meus pais, a minha mãe até lembrou. Lembra, filho, quando você era pequeno, você fez um tapete com sensor? Que aí quando a gente entrava dentro de casa,
pisava no tapete, ele acendia uma luz, apitava um alarme, nossa, que coisa antiga é essa? Mas lembrou. Então eu sempre tive um quê ali de criatividade. Acho que o início da minha jornada foi lá na infância. Eu lembro muito bem disso, que isso me marcou muito na minha vida adulta hoje, né? Entendi. Quando eu faço uma análise de onde que o Cássio de hoje tira um pouquinho de força para fazer as coisas que ele faz, eu tiro muito lá da minha infância. Eu tive uma infância bem criativa, ativa, né? Mas foi aqui em Santos a tua infância? Não foi. Foi Na verdade, eu morei aqui até uns 7 anos de idade, se eu não me engano. Eu morava na cidade de Cubatão, morei ali no bairro da Vila Nova, ali no Casqueiro. Morei durante um tempo lá, na Ponte Nova, no bairro. Lembra lá? Sim. Tinha o pessoal lá do... Minha esposa deu aula no Objetivo de Ponte Nova há muitos anos. Caramba, sério? Quase 7 anos. Mas naquela época lá Acho que não tinha, não. Tem um pessoal muito famoso lá que dá aula, é o Pita, de futebol. Eu não sei se tem até hoje, mas na época tinha... Eu lembro que meu pai tentava me levar lá pra jogar futebol. Cara, não dava. Eu quero voltar pra casa, eu quero mexer com massinha, brincar com os meus... Fazer robozinho, né? Desmontar boneca. Putz, cara, nossa, agora eu desbloqueei uma memória aqui. Eu era o cara que chegava no fogão com a faca quente, Sei. Aí tirava o braço de um moleque, botava do outro, meus bonecos viviam trocado. É o Toy Story lá, né? Tem um Toy Story que é o... Sabe? Eu lembrei. Um braço mais forte, um pequenininho. O menino, né? Era o irmão da menina, agora não me lembro, acho que é do 3. Que o moleque, ele pegava e fazia umas transformações, então é isso aí. Mas eu não era mal, hein? Acho. Se você lembrar o nome aí do menino, do desenho, eu não me lembro agora. Eu assistia, gosto pra caramba de Toy Story, mas eu não lembro o nome. Tanto que ele era o vilão, né? Ele queria explodir todo mundo, colocar no foguete e tal. É isso mesmo. Gente, eu não era o vilão, tá? Eu acho. Coitado dos meus brinquedos. Beijão pros meus brinquedos, que deve estar me vendo de algum lugar hoje. Deve estar. Eu tenho vários aqui, cara. Não, aqui não. Aqui não, mas eu guardei vários brinquedos meus. Sério? E aí, quando meu filho nasceu, né, que ele começou a brincar, eu comecei a ir dando tudo pra ele, assim. Várias coisas. Sério? Que legal. Aqui já não é coisa antiga, não, só... Engraçado que quando a gente passa o brinquedo pro filho, já não tem mais a mesma magia, né? Mas tem uma coisa que tem. Eu gostava do Lego. O Lego é assim... cara... Eu acho que quem desenvolveu o Lego voltou do futuro e falou assim, esse aqui é um brinquedo que vai brincar por Até gerações. Hoje eu adoro sentar ali com ele e ficar montando coisas. Tanto que eu gosto, viu ali a manopla? Sim, eu vi. Essa foi tu que montou? Tá. Legal, eu vi. Tem o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha lá, ele não é de Lego. Não, aí tem o... Não, peraí, ele é de Lego. Não, não é não. Não? Não. Parece tem aquelas outro pecinhas, aqui, ó. Vê, ó. Tem um Lego técnico? Não, aqui, ó. Caraca, eu fiz o cara levantar da mesa, hein? Tá vendo, velho? É porque nostálgico. Lego... Hoje é um episódio nostálgico. Não, esse não é velho, mas olha aquele do olha Mario. Que legal. Não é velho, esse é novo. Esse daqui é dos... esse aqui já tem peça aqui de... É novo. Aquele também é novo, né? O da manopla. O da manopla ali é novo. É que tem... Hoje em dia tem o Lego para adulto, né? Que é esse caso aí. Entendi. Que ele já vem pré... Não, você monta tudo, mas é que é difícil, né? Para uma criança isso Sim, aqui. sim. Ele tem até mecânica aqui. Tu joga a moedinha aqui, ó. Aqui é tipo... Pode tu jogar a moeda aqui dentro e depois como é que tu tira a moeda daí de dentro? Aí tem um negócio aqui dentro que tu tira a moeda. Olha só! Caraca, top! Vamos deixar aqui. Deixa ele aí. Nossa, símbolo de nostalgia de hoje. Mas os Legos da nossa época era diferente. Sim. A gente não queria montar aquilo que vinha na caixa. Eu vou montar a delegacia de polícia, eu quero montar... montava qualquer outra coisa, nunca o que vinha na caixa. Sim. Acho que o desafio era montar primeiro o que estava na caixa para falar assim, não, venci o desafio. Agora, desmontava tudo e fazer qualquer outra coisa. Exatamente. É isso. Mas é uma coisa que eu curto até hoje, cara. Lógico, eu gosto desse estilo que tu monta para ficar assim, né? Porque eu acho que tem um impacto visual bacana, mas ele serve como decoração, né? O negócio é tão legal. É legal, é bonito.
Só que, tipo, eu pego ali pra ficar brincando, é isso, tipo, vamos montar esses dias eu tava montando um prédio com meu filho, aí tinha vários andares, aí a gente chegou até o 10º andar. Caraca, E gigantesco. ele louco, porque eu fazia a escadinha assim, né? Eu tava brincando com a minha filha também de Lego. Lego é um brinquedo. Lego, patrocina a gente, por favor. Patrocina aqui um episódio. Tá vendo? Olha lá. Já tá aqui, olha lá. E aí eu lembro que a gente mudou de Cubatão, a gente foi morar numa cidade do interior de São Paulo chamada Promissão. Promissão. Aí eu iniciei uma nova fase ali da minha vida, Promissão. Do lado de Havaiandava. Havaiandava eu já ouvi falar. Então eu não sei como que ele ouviu falar de Havaiandava, a gente vai chegar em Havaiandava ainda, mas eu morei em Promissão, morei em Havaiandava, eu estudei em Lins, estudei em Araçatuba. Aí foi nessa época que foi lá em meados de 98, 97, que foi quando eu ganhei o meu primeiro computador, um K6-500. K6, caramba, a gente falou disso ontem no Desbugados. Foi? K6, eu comentei com o pessoal do Desbugados, acho que o último episódio, da minha época do K6-500. Então foi isso. Foi isso, pô. Foi eu que mandei lá no chat lá. Eu tinha um K6-500 com exemplares 9 GB de ROM e 64 MB de RAM, cara. Era assim, era o nível máximo. Ele tinha uma tecnologia chamada 3D Now. Lembra? Aquele Celeron antigão? Sim. Ele meio que era um 3D fake. Tu rodava meia dúzia de joguinho que nossa, é um jogo 3D e tal, mas não era. Se você, por algum motivo, algum glitch, tu saísse do cenário, só ficava a capa lá e tu caía, assim, infinitamente, aí tu tinha que desligar o computador, ligar de novo, sair do jogo pra você conseguir voltar pro jogo. E aí, nessa época, foi onde eu tive a minha iniciação na informática. Tá. Então, saí dessa criança mais criativa, 99. Tá. Caraca, eu tava até vendo a data. O meu primeiro curso de informática, que foi de Windows 90. Caraca, tinha curso nessa época, né? Tinha curso eu fiz o meu primeiro curso de informática na Microlins, foi de Windows 98, operador de computador. Tá. Com ênfase em Windows 98, PowerPoint 94, um negócio assim. E tinha uma outra coisa lá no meio, Word, uma coisa assim. Eu lembro que o primeiro curso de informática que eu fiz era para aprender a mexer no Windows, era o operador de computador. A molecadinha nova que tá vindo aí não conhece isso, Microlins, mano, Microlins. É tipo assim, era o marketing digital do analógico, a Microlins. Era o marketing digital do analógico, é isso mesmo. Tipo, vendia os cursos que falava que tu ia ter uma profissão e nunca tinha. Vamos continuar a conversa. Achei mais um! Calma que tem uma história de superação ali no meio. Segura! Vamos continuar a conversa. Porque falam do marketing digital, né? Dos picareta, né? Desse lance do curso que não te leva a lugar nenhum, mas pô, tu pegar não só a não tô falando da Microlins, então nada sim, contra, óbvio, né? óbvio. Mas o quanto não tinham de escolas de informática ou de cursos profissionalizantes que, tipo, formava pra nada, tá ligado? Era a mesma coisa, equiparar é igual, velho, equiparar. Eu lembro que nessa época o que estava muito em alta e a propaganda deles, agora eu não sei se isso era muito regional, porque a Microlins, ela saiu de Lins, né? De Lins, E Promissão é do lado de Lins. Então, assim, eu estudei na segunda ou terceira unidade da Microlins lá em 99. Foi o primeiro curso que eu fiz. Então, eu não sei se a Microlins que eu tive contato lá de 99 é a mesma que você teve contato, alguns anos depois. Tu nunca fez? Nunca fiz, não. Então, mas na época eu lembro que, assim, pra mim, a minha experiência ela foi bem legal. Porque talvez eu tenha pegado logo o início ali da Microlins, né? E eles tinham uma conexão muito forte com banco de talentos, contratação. Então, assim, eu lembro que tinha um apelo muito forte do, você vai fazer um curso porque o mundo vai mudar. E a gente estava vivendo a bolha, né, das .com lá naquela época. E aí eu lembro que meu pai teve essa sagacidade de, peraí, vamos investir aqui nesses cursos aí, tu fez. Aí eu fiz o primeiro, segundo, terceiro. Eu sei que, assim, de informática eu fiz quase 15 cursos na época. Foi um seguido do outro. Eu terminava um, já engatava o outro, que era a carga horária, né? Aí nessa época eu fiz, além desses basicão que a molecadinha nunca vai conhecer hoje em dia, de mexer com Windows, com Word, né? Que é um negócio já vem instalado. Eu fiz na época a Front Page 2000, lembra desse? Sim.
Nossa, coisa antiga. Mexi bastante. Fireworks MX, Dreamweaver MX. PageMaker não, né? Não, PageMaker não. Mas eu mexi muito com Fireworks. Sim. Inclusive o Fireworks acho que foi a minha primeira relação de amor e ódio com tecnologia. Tinha o Fireworks e tinha o Dreamweaver, lembra? Sim. O Dreamweaver você montava basicamente sites, Isso. só que sem programar, não tinha programação, mas você tinha que ir ajustando o tamanho das tabelas. Aqui vai um banner de X por tanto. Aí você ia meio que... Não era programar igual o programa hoje em dia, mas você ia colocando lá os códigos lá. Era um editor de HTML, né? Isso, era um editor de HTML. Mas ele tinha o lado visual e o lado do HTML. Você podia mexer com os dois, né? Então... E aí eu lembro que eu tive que montar vários sites ali no Dreamweaver, acho que foi o primeiro que eu tive contato. Eu quase abandonei a carreira. Eu falei, não, esse negócio de... Eu queria ver, eu sou um cara muito visual, eu queria ver a parada e assim, arrasta, primeiro você monta a tabela, para depois ver que vai ficar 20 pixels do negócio. Eu falei que eu tô montando um monte de quadro, eu nem sei o que vai aqui, né? Aqueles sites lá de 2000, lembra? A internet em 2000, meu Deus do céu. Moleque, a gente tá pegando a internet hoje e não sabe o que era a internet em 2000. Não. E aí logo depois eu peguei e comecei a mexer no Fireworks, aí o Fireworks já deu uma animada, que eu tinha acabado de fazer curso de Photoshop. Fiz curso de Photoshop também na época, edição e tal, tava muito em alta, e aí eu vim um pouco daquela skill de desenho e tal, e aí eu trouxe isso pro digital. Tá. Inclusive uma história bem legal, acho que assim, a minha primeira história de empreendedorismo com tecnologia foi quando eu consegui vender uma logo por R$50. Caramba. Eu lembro disso até hoje, R$50. Tinha um grupinho lá na escola lá. Cassiano, você não quer... E foi bem a época que eu comecei a mexer com o CorelDRAW. Cara, CorelDRAW é uma outra história de amor e ódio, tá? Até hoje eu uso o CorelDRAW. Acho que eu sou um dos únicos caras que eu conheço que usa o CorelDRAW até hoje. Pra tudo. Eu vou fazer uma nota, eu abro o CorelDRAW. Nem tem várias ferramentas hoje, mas eu abro o CorelDRAW. E aí foi bem na época que eu comecei a mexer no CorelDRAW. E aí chegou uma turma pra mim, pô, você é um cara muito criativo e tal. Desenha uma logo pra gente. Sabe aquelas boy band de segundo, terceiro colegial, que tá saindo da escola ali? Não, nosso negócio é montar uma banda, a gente vai ficar milionário, não sei o quê. Aí formou um grupinho, aí eu fui o primeiro contato de marketing deles. Não, faz a logo, faz a capa do nosso CD e não sei o quê. E eu falei, tá, mas galera, e aí, não sei o quê e tal. Não, porque você vai junto com a gente. Eu falei, mas... Eu quero o meu em Pix, né? Não tinha Pix na época. Tem como rola aí alguma coisa, né? Aí o menino, eu sei que não, pô, moleque, terceiro colegial, nem tinha dinheiro. Eu acho que ele conversou com o pai dele, o pai dele tava investindo no negócio. Não, a gente dá 50 conto lá pro menino fazer a logo. Foi assim, foi o meu primeiro contato. Caraca, eu consegui vender minha arte. Eu tenho essa logo até hoje, Arquiband, o nome da banda. Nem existe, mas durou 6 meses a banda, os caras brigaram entre eles lá, mas eu tenho a logo até hoje. Como é? Como se esqueci a frase agora, que sempre fala qualquer semelhança é mera coincidência, né? Acho que é isso, né? Tipo, qualquer banda briga, né? Então, tipo, e eles foram bem rápidos lá. Já. E aí foi quando eu vendi lá o meu primeiro contato e eu já sabia que eu queria seguir por essa área. Acho que foi quando eu ascendi profissionalmente do que eu vou fazer na tecnologia. Eu vou seguir pela área de criativo, de design, né? Porque eu fiz curso de lógica de programação, cara, tela preta na época, DOS, meu Deus do céu, aquilo era pra doido. Mas a lógica de programação foi bem legal, ela me ajudou bastante. Mas na época eu fiz um cursinho lá que eu nem sei o nome da linguagem. Mas você é louco, tela preta, programando. Eu falei, não é nada visual. Fiz montagem e manutenção de computadores também. Tirava de um, colocava no outro. Meu pai, pô, ele fica montando aí os bonequinhos aí, troca um braço, troca uma perna. Bota esse moleque pra montar e desmontar computador, né? Pelo menos se tudo der errado, ele... Não, brincadeira. Não, mas aí também não curti. E aí quando eu fiz o curso de web design, que eu fiz todos esses cursos aí, é essa área que eu quero seguir. E aí fiquei um bom tempo nisso, e aí meu pai sempre teve uma vertente bem industrial, saiu de Cubatão, né? Trabalhou como mecânico industrial ali na Petrobras, e eu levei um pouco da indústria comigo para lá. Então eu sabia que em algum momento o desenho, que agora eu sabia desenhar no computador, ia me ajudar a voltar para a indústria, que é realmente onde dava dinheiro. E foi nessa época que eu fiz AutoCAD. Fiz AutoCAD também, fiz... tem uns 3, 4 cursos que eu fiz na época que eu não lembro
Sabe quando você... Eu joguei fora igual os crachá que você fez aqui. Tá vendo? Apaguei Desapegou. memória, desapaguei. Mas eu fiz um curso técnico de desenho técnico-mecânico na cidade de Araçatuba. Eu lembro que era muito longe, nessa época eu já morava em Havaiandava, era muito longe de Havaiandava, tipo assim, sei lá, 50, 60 quilômetros, dava 1 hora de viagem, 1 hora e pouca, e eu ia todo dia, fiquei 6 meses indo pro Senai, andando do lado direito, né? Senai tem andando do lado direito, o crachazinho, o apito, volta, e comecei a desenhar na mão, um pouco mais focado para indústria. E aí quando eu fiz os meus 19 anos de idade, então esse é o Cássio até os seus 18, 19 anos de idade, voltei para Cubatão, morei sozinho durante um tempo, e eu comecei a trabalhar na indústria. Aí de fato eu caí na área da indústria. Lembro que na época eu trabalhei um tempo na Bung Fertilizantes. Sim. Lembra da Bung? Sim. Eu trabalhava lá, consegui a minha primeira vaga assim como almoxarife, era ajudante de almoxarifado. E aí trabalhei lá durante acho que uns 2 anos e pouquinho. Mas cara, trabalhar na indústria para quem é da área da criatividade é difícil, é igual o mundo corporativo, né? Nada contra, mas porra, é maçante. Mas é legal porque lá eu tive uma experiência bem interessante. Foi lá que eu tive o meu primeiro insight sobre o uso de tecnologia. A Bung, bem naquela época, não sei se ela tinha acabado de fazer uma fusão, não sei o que era, que ela estava implantando o SAP. Lembra do SAP? E eu já cheguei com aquela skill, aquela bagagem de saber mexer. Eu acho que lá na empresa eu era o único que tinha curso de Excel lá, tipo, ainda 2000 e lá, eu acho que era o único que tinha curso de Excel. Olha o Microlins aí, ó. Microlins aí, hein, Microlins? A Microlins deve ter falado pra mim, chupa. Salvou, hein? Salvou. E aí eu montei uma planilha muito doida lá, nessa época, que eles estavam com uma dificuldade muito grande de conseguir medir quais eram os itens que eles tinham que comprar para as paradas de manutenção. E aí eu montei uma planilha muito doida com Procv, né? Procv, e aí pesquisa e faz, eu fiz uma folha, eu gostava de mexer com aba, caraca, foi assim, uma incursão dentro do Excel. E aí quando o SAP, não sei qual foi o motivo, mas quando o SAP foi integrar o almoxarifado dentro do sistema, os caras correram para mim, né? Eu era um dos, tinha mais, uns 2, 3 lá que manjava bem ali, mas eu era um dos nível operacional que entendia o processo operacional do almoxarifado. E ali eu fiz essa troca com eles de explicar como que funcionava a minha planilha, como que funcionava os fluxos. Aí, ó, Microlins de novo salvando, hein? Tá vendo? Caraca, hein, Microlins? Patrocina nós, Patrocina a gente, Microlins, patrocina aqui, tá? E aí eu lembro que nessa época... Nunca duvidei, né? E aí eu lembro que... Quebrou agora, hein? E aí eu lembro que nessa época foi quando eu falei assim, caraca, esse negócio de mexer com um sistema, né, que era para mim até então era um paradigma, porque a ideia que eu tinha de sistema era a tela preta de 5, 6 anos atrás que eu tinha entendido, né? E aí quando eu tive esse primeiro contato com os desenvolvedores, e eu entendi o que eles faziam, eu falei assim, caraca, até que é legal esse negócio aí de desenvolver sistema e tal. Eu fiz meio que uma ponte, e essa ponte também me acendeu um outro nível de movimento que eu poderia fazer dali para frente, né? E aí eu sei que por algum motivo, essas layoff, aí eu saí de lá, né, da Bung, e eu falei assim, agora eu quero seguir minha carreira criativa. E aí eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa de comunicação visual. Eles faziam placa, adesivo, aí já estamos falando de meados de 2010. Tá? Toda a loja tinha um banner, uma placa, uma faixa, adesivava a parede, adesivava a geladeira, fachada de loja. Aqui em Cubatão. Aqui em Cubatão. Eu trabalhei numa empresa chamada Tecnoplaca, em Cubatão. Eu não sei se ela existe mais, mas eu lembro que eu entrei lá como arte finalista. Acho que foi o meu segundo ou terceiro registro na carteira arte finalista. 600 e tantos por mês era o valor do salário. Eu tô ligado. E ali foi acho que assim, o meu primeiro momento profissional dentro da área de fato de tecnologia, já ascendendo para uma área que eu queria mexer, que era desenhar, né? Desenhar tela. Então ali eu tive um contato muito forte com, apesar de desenhar infográficos, né, placa e tal, eu comecei a estudar bastante sobre desenvolvimento de software, a parte de desenho de tela. Então assim, tinha
tinha uma dificuldade muito grande de entrar na área, eu não conhecia ninguém da área, mas eu já entendia que aquilo que eu fazia, em algum momento, eu poderia sair de desenhar arte de banner, arte de placa de lápide, que chegava direto lá. Eu cansei de fazer arte de lápide, mas também fiz projetos de fachada de loja e tal, então... Teve uma época aí que Cubatão, não sei se alguém de Cubatão vai assistir, mas metade da cidade era da criatividade do Caça. E, eu andava lá naquela época, lá mostrando para as pessoas, tá vendo essa placa dessa loja aqui? Ó, fui eu que fiz, hein? Ó, tá vendo aquela placa ali? Ó, fui eu que criei, hein? Ó, tá vendo o movimento abaulado da placa com as letras de recorte, com o LED atrás? Ó, fui eu que dei ideia, não sei o quê. E ali, foi uma época muito legal. Depois de lá, eu fui trabalhar em Santos, numa empresa chamada X Design. Essa empresa existe. Do Marcelo. Do Marcelo, isso mesmo. Conheço o Marcelo. Conhece ele? Sim. Pô, que legal. Cara... amigo da família, o Marcelo. Marcelo e a esposa dele. Gabriel, os ruivos, né? Não, só conheço o Marcelo e a esposa dele. Tá. Só. Tá, tem mais sócios lá. Ah, E aí eu lembro que nessa época eu entrei lá já com uma bagagem de comunicação visual. Acabei ficando pouco tempo lá, mas eu estava lá num cargo... Já não era mais a pessoa que fazia arte, eu estava mais no cargo de coordenar a equipe que ia para a rua para fazer a instalação, né? Uhum. E ali foi um contato que eu tive muito grande com gestão de equipe. Apesar de novo, mas eu já tinha uma bagagem, eu sabia, né, conduzir, aprendi demais ali na X-Design. Cara, trabalhar com comunicação visual é muito ingrato. Se a gente acha que um cliente de desenvolvimento de software quer para ontem, prestação de serviço em qualquer setor que você vai, é assim, a galera queria, não, que eu vou fazer um lançamento da minha loja e vai ser depois de amanhã, tem como... Aí, o cara tinha feito tudo antecipadamente, tudo. Ele foi lá, comprou o estoque dele, comprou roupa, pagou todo mundo antecipadamente. O cara tá 6 meses para lançar a loja dele, mas ele não tem a placa, não fez nada de comunicação visual, não fez o adesivo, não tem nem o logo da loja. Aí ele chega para uma empresa dessa, não, resolve para mim, tem como fazer para amanhã? Final da tarde hoje eu passo aqui e pego. Pô, não é assim, né? E aí acabei ficando pouco tempo lá, fiquei acho que 1 ano trabalhando lá. E depois de lá eu lembro que ainda entre um ou outro negócio que eu fui trabalhar, de carteira assinada, foi onde me veio a ideia de montar o meu próprio negócio, né? Então assim, naquela época eu já sabia um pouquinho do caminho das pedras, então para que ter intermediadores se eu poderia chegar direto no cliente e tentar negociar com ele? Eu sou o cara da arte, eu sei onde faz a placa, eu sei onde faz aquilo. Eu tinha uma noção já, comecei a estudar marketing digital lá naquela época, então estudei muito naquela época com o Érico Rocha, lembra do Fórmula de Lançamento? Foi bem nessa época que estava explodindo assim, o Fórmula de Lançamento, então tinha muito conteúdo legal, bacana na internet de verdade para marketing digital. E eu acho que foi bem um momento onde as empresas entenderam que se elas não tivessem no digital, elas não iam vender. Então isso aí a gente está falando de 2015, 2016, mais ou menos por aí, né? Veja, 15 anos depois de 2000, aí as empresas ainda tinham um certo preconceito com vender na internet. Tu lembra disso? Sim. Tipo, muitas empresas atrasadas. Não, porque ninguém compra no marketplace e tal. Ninguém fazia muitas compras lá naquela época. Tinha muito golpe também, né? Uhum. Apesar que não tinha Pix, era tudo cartão de crédito lá naquela época. Era um ambiente diferente. E aí eu lembro que nessa época, justamente nessa época, eu montei a minha primeira agência. Tive uma agência de marketing digital. A agência Adapt. Adapt. O logo dela era qualquer semelhança é mera coincidência, né? Adapta, né? Que agora tem Adapta, né? Da IA. Tem Adapta IA. Adapt. Adapt. Era uma agência de... Ou seja, eles copiaram de ti. Os meus royalties eu vou atrás, hein? Eu tenho lá, eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu tive CNPJ dessa, da Flyer Clicks eu tive. Mas da Adapt eu não sei. Mas enfim, eu lembro que o logo era um camaleão. Então assim, ele era a prova viva da minha criatividade na época e do que eu conseguia entregar, né, como web designer, como designer e tal. E aí eu lembro que nessa época foi assim, foi uma ascensão, foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Ali de fato, porque teve um momento que eu comecei a queimar a ponte, eu parei de trabalhar CLT, porque naquela época eu era igual o Júlio, tinha 2 empregos, né? Então,
trabalhava num lugar CLT para manter, né, as contas de casa, a família, mas eu chegava à noite, eu queria empreender. Então, assim, é aquele papo dos bastidores, né? Eu não esperei estar pronto para começar, cara. A minha noite eu virava sabendo que um dia aquilo ia dar certo. Então, eu trabalhava de tarde, dava conta da família ali depois do horário, né? E à noite eu sentava no computador e o que eu vou fazer hoje? Quero vender, quero fazer, vou montar um site. E ali eu começava aquela nossa primeira jornada da curiosidade do empreendedorismo, né? Então foi ali que eu fechei os meus primeiros clientes, até que chegou no momento que, por um momento do destino, eu fiquei desempregado, CLT, eu falei, vou botar mais energia nisso agora, e durante um tempo aquilo levou bem ali, né? Consegui me sustentar com aquilo, e aí foi onde eu tive, assim, o meu primeiro contato grande com o empreendedorismo, foi ali, vendendo a minha arte, mas não era arte na praia, igual o nosso amigo que veio no último podcast, né? O Donda. Donda, eu não vendi arte na praia, mas eu vendi arte no digital. E vários percalços ali. Infelizmente, a Adapt, eu tinha um formato dela, acabei fechando ela, depois eu abri uma outra, um pouco mais focada, não mais focada na comunicação visual. A Adapt era muito focada na comunicação visual. E aí eu lembro que eu gerei muita concorrência com aqueles que, né, então, a galera não queria só comunicação visual. Ou melhor, eles não queriam pagar pelo trabalho de criatividade que você tinha, porque chegava em grandes empresas de comunicação visual, o custo de criatividade, de criar algo era muito baixo. Então, assim, para que eu vou pagar 250 para você criar um logo, se eu chego lá agora numa empresa de comunicação visual, eles me dão o logo porque eu vou fazer um material. Então, acabou que não deu certo esse formato, e aí a Flyer Clicks, eu lembro que eu foquei muito no formato digital, aí já não era mais comunicação visual, aí foi formato digital. Ali eu entregava site, comecei a fazer bastante infográfico, comecei a fazer bastante apresentação, né? Post de Instagram, eu tinha 3, 4 agências que eu atendia pelo Brasil inteiro, então elas me demandavam e ali eu trabalhava como um designer gráfico, pronto, era um designer. Eu preciso de 20 posts de Instagram para o meu cliente e tal, eu virava a noite lá, fazia, entregava, dinheirinho na conta, e ali foi bem legal, ali foi onde eu tive, assim, os meus primeiros apuros como empreendedor, né, de entregar um serviço e não receber. Nossa. Virar à noite e o cara falar que só ia pagar no dia 30, né, precisando pagar a conta, as coisas de casa e passando apuro, e acho que esse foi o meu primeiro grande momento de acreditar em mim mesmo. Tá. A gente tá falando de bastidores, então assim, esse foi o primeiro grande momento que eu exerci a fé que eu tenho de, não, vai dar certo, tem que continuar, e ali eu entendi que eu tava num processo. Eu não sabia o nome desse processo ainda, mas eu entendi que eu tava dentro de um processo. Eu tô falando rápido pra caramba, tá? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Aqui é você que tem que falar, não sou eu. Show. É totalmente ao Léo. É. Cara, eu tô me sentindo numa sessão aqui, só tô desabafando aqui. Eu tô aqui só ouvindo, daqui a pouco eu vou perguntar coisas aí. E, enfim, e ali eu entendi que eu tava em um processo, consegui formatar o primeiro modelo de agência que eu queria, então cheguei a trabalhar com umas 5, 6 pessoas, foi o meu primeiro respiro como empreendedor, mas acho que acho que a gente nunca está preparado, né? Então, assim, quando é sua primeira vez, meu Deus, você enlouquece. E ainda sem um preparo de autoconhecimento, né? Com algumas coisas muito bem moldadas, principalmente em caráter, em essência, em propósito, você acaba se perdendo em muitas coisas. E eu sei que naquele momento, naquela época, eu me perdi em muitas oportunidades, em muitas coisas, e a empresa sucumbiu, simplesmente. Eu surtei, eu burnoutei, eu não sabia que era esse o termo na época, mas eu comecei a ficar doente, enfim. E aí, quando um cliente não pagava, eu já desacreditava no negócio todo, naquele processo de início de empreender. E aí, em 2019 veio a pandemia, né? A pandemia mexeu bastante, eu tive que parar todos os meus projetos, tive que voltar para o CLT, e aí depois da pandemia minha vida virou, né? Não, antes da minha vida virar, foi um evento canônico que eu tenho que trazer aqui, tá? Esse evento aqui acho que foi assim, o que
moldou bastante. Foi simples, mas foi um evento que me moldou bastante para as coisas que eu faço hoje. Eu lembro que lá em 2018, pouco antes da pandemia, tinha um projeto, eu posso estar falando errado aqui agora, mas era o projeto Ideias de Futuro, que era um programa que rodava dentro das ETECs. Tu lembra disso? Que era a Fundação Telefônica, Vivo? Não. Meio que eles criavam um hackathon entre as ETECs, né? Promoviam um tipo de hackathon, um tipo de desafio entre as ETECs. E naquela época eu fui convidado, eu tinha um contato muito próximo com o pessoal lá da ETEC, né? E aí eu fui convidado por causa do marketing. Tem o Cássio aqui, o Cássio mexe com marketing e tal, o pessoal acha que vai precisar fazer uma artezinha, é sempre assim, artezinha, né? Uma artezinha. Chama o Cássio aqui, pô, o Cássio tá sempre aí. E aí eu fui lá e escutei o que eles tinham, né? Eu tava meio metido a querer mesmo alçar outros voos e tal. Eu falei, isso talvez me traga um pouco de movimento diferente. Eu nem sabia o que era, sentei com a galera, aí entendi que era para fazer uma arte do banner do YouTube, uma arte do não sei o que, mas eu entendi. Falei, mas o que vocês estão fazendo? Que vocês precisam dessa arte, né? Não, porque a gente está participando de um projeto, um hackathon, a gente tem que montar uma startup. Foi a primeira vez que eu escutei, assim, próximo, né? Cubatão, uma cidade industrial, quem vive sabe do desafio que foi onde eu escutei a palavra startup. Eu falei, o que startup faz, né? Onde come, onde dorme, onde vivem, o que é esse negócio? Eu comecei a estudar ali, e eu lembro que nesse projeto tinha um facilitador, que é meu amigo hoje, é o Raul. O Raul, na época, ele era um dos facilitadores, ele aplicava a metodologia, enfim. Eu lembro que foi uma passagem que eu vi eu não lembro se eu vi uma palestra dele, mas eu tive um contato próximo com ele lá naquela época, e acabou que essa equipe que eu ajudei, que era do Kids Night, era o nome, eles tinham desenvolvido uma solução onde era uma babá noturna, você tinha problemas, e naquela época as mulheres, elas têm problema de ir trabalhar e deixar a criança, então a gente vai desenvolver uma rede de apoio de mulheres que são credenciadas e habilitadas para isso, né? Não é qualquer uma que vai entrar dentro, e a gente vai desenvolver um app e tal. Eu lembro que esse projeto da ETEC de Cubatão foi parar na final. E a final foi no Google for Startups. Tá. No prédio, lá Faria Lima? Em São Paulo, cara. Esqueci agora. Mas é o Google for Startups. Fica ali na principal. Lá no centro. Não é a Faria Lima. É um outro lá. Eu esqueci o nome agora. Sou péssimo com nomes, tá? E aí eu lembro que eu fui no ônibus com a galera a convite. Eu não era da equipe, eu era na época só um cara que tava ajudando, e eu conto essa história para todo mundo. Quando eu cheguei, a gente já não tinha muito contato com São Paulo, né? Tem meio que uma barreira, né? Tipo, é a serra, né? Quem vive aqui na Baixada sabe, é literalmente uma barreira, é um muro, né? Parece intransponível o negócio. E eu peguei um ônibus, fui com a galera, desci lá de frente com o Google for Startups, e quando eu entrei no prédio, foi assim, paixão à primeira vista. Cara, um ambiente totalmente diferente, tecnológico. Eu lembro dessa cena, eu vi uma galera jogando ping-pong na época com fone, aqueles fone gamer, e a galera jogando ping-pong e tal, e conversando. Aí eu cutuquei alguém e falei assim, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo reunião. Eu falei, reunião jogando ping-pong? Como assim? Que negócio é esse? Que mundo é esse? Não, porque um é dono da startup tal, o outro é dono da startup tal. Eu falei, eu quero. Eu quero esse negócio de... Quero jogar ping-pong fazendo reunião, eu quero esse negócio pra mim, cara. E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o mundo de startup e evento foi lá, foi no prédio da Google for Startups, 2018, foi 2018, tanto que eu tirei uma foto, foi a minha primeira foto do Instagram que eu tenho, eu lá com o braço cruzado, eu era outro CPF lá na época, e... Era quase 2 CPFs, né? Nessa época era quase 2, eu já vou contar essa história já, se tiver tempo, né, eu já tomei seu... Não, vamos lá. E aí eu lembro que naquele momento eu participei na plateia da apresentação do hackathon. Cara, foi assim, foi duas paixões no mesmo dia.
o lance do ecossistema de startup e aquela aura que tinha o lance da galera apresentando um projeto. Vai lá, a galera bate palma, e você tá no mundo das ideias. E ali eu reencontrei o Cássio lá, que desenhava na carteira, é criativo. Eu falei, olha que legal esse negócio aí, né? E infelizmente o grupo não ganhou, mas eu voltei para casa com uma chavinha, né? Eu sempre conto como uma história. Acho que a minha história do que eu sou hoje, né, no mundo do empreendedorismo, comunidades e inovação, começou ali. Ali virou a minha chavinha. E aí voltei com aquilo, né? Ó, existe um mundo novo para ser explorado Após a barreira, né? após a barreira, né? E aí em 2019, 2020, a minha vida veio a pandemia. Pós-pandemia, a minha vida teve assim um 360 gigantesco, né? Onde eu quebrei financeiramente, né? Quebrei, enfim, foi um momento bem forte ali da minha vida, onde eu me perdi. E nessa de me perder, né, como pessoa, eu cheguei no fundo do poço. Essa, acho que é o ponto de partida da minha história de Cássio. Hoje eu cheguei no fundo do poço. Não tenho vergonha de admitir que eu tentei suicídio, né? Eu quase cometi suicídio. Eu passei por um problema muito grande que afetou na época o meu casamento, afetou a minha relação com familiares, afetou a minha relação com igreja. Cara, foi assim, um momento muito, muito forte. E aí disso eu acabei saindo da Baixada Santista, e o que eu tinha na época era pegar todas as minhas coisas e tentar de novo, reconstruir. E aí eu acabei indo parar lá em Curitiba, dormindo no sofá de um amigo meu que com certeza tá vendo isso aqui, né? Cara, passei por um BO, ele já estava acompanhando um pouquinho dessa fase do início, né? E ele, ó, a gente não tem muita coisa aqui, mas o que a gente tem a gente tá formando um grupo, né? Você entra como designer, você entrega o que você tem de melhor, você sabe conversar, você sabe atender cliente, eu sei programar, a gente monta um negócio e tu vem pra cá e assim, só que o que a gente tem agora é sofá, miojo e salsicha. E aí, vai? Eu falei, cara, é o jeito de começar a nossa, né, a segunda fase, né? E ali dessa nossa amizade, Yuri Royer, beijo pra você, meu irmão. Cara, você não sabe o que Deus operou através disso, né? Foi uma salvação pra mim, um recomeço pra mim, né? E justo quando e aí eu passei assim, fácil, uns 3 meses, eu e ele, tudo que a gente fazia um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, levantava 7 contas aqui, 5 contas aqui, 300 contas ali, e a gente ia mudando, e a gente falava que naquela época a gente tinha um negócio. E de fato, daquela amizade começou a surgir uma empresa, a qual hoje, né, tem o nome por DuckTech. Legal. E quebrado, assim, a gente passou 3 meses ali, de 3 a 6 meses, ruim. Mas acho que um pouco do momento de vida, que ele tinha acabado de chegar do Acre também. Cara, ele saiu do Acre. Ele falou, não, eu vou tentar a vida lá em São Paulo. Ele ficou um pouco em São Paulo, a gente se encontrou em Curitiba, totalmente aleatório. Meu irmão, o que você tá pensando? Eu tô pensando nisso, assado. Eu também tô, então bora junto. A gente nem se conhecia direito e, não, amigo, bora, você faz isso, eu faço aquilo. A gente começou, cara, compramos uma mesa, colocamos um PC do lado do outro e pronto, temos uma empresa. Que da hora. Eu lembro que disso a gente deu o nome de DuckTech, e 3 meses depois, 3, 4 meses depois, eu já estava mais calmo, assim, como pessoa, né? E eu lembro que foi a nossa primeira grande dificuldade financeira. E aqui entra um outro grande salto na minha vida, que é um salto de fé, né? Eu sou um cara eu sou cristão, e eu não costumo dizer muito, mas eu acho que hoje, como eu estou me sentindo mais à vontade aqui de dizer, eu sou um cara muito cristão, eu sou um cara que eu tenho uma fé, assim, inabalável, até pelas coisas que eu passei, né? Eu tive que me apegar à fé, né? A condução espiritual de Deus ali na minha vida. É óbvio que a gente não pode ficar falando isso, nem todo mundo entende, mas a gente entende que o próprio ato do empreendedorismo é um ato de fé, independente de dogma, a gente não tá falando de religião. Sim. É um ato de fé, cara. Você fazer um negócio agora, você falar que vai montar um negócio e não saber o resultado de amanhã, cara, é um ato de fé, né? E aí eu lembro que com 3 meses de negócio, a gente passou por uma situação bem difícil, do tipo assim,
Tava indo muito bem e aí do nada a porta fechou. E agora? O que a gente faz? Caraca, se a gente não tivesse dinheiro em 2 semanas, acabou o sonho. O sonho tinha durado, sei lá, 3, 4 meses, era isso. E aí eu lembro que eu convidei o meu sócio na época, o Yuri, para ir para a igreja. Eu falei, cara, eu não sei muito onde buscar. Eu não sei te dar a resposta do que a gente tem que fazer para fazer as coisas mudarem aqui. Eu sei que eu tenho fé, mas eu vou no lugar que eu sei que, sei lá, Deus vai falar comigo, vai me dar uma resposta para isso, e eu vou para a igreja. Você quer ir? E eu lembro que na época ele era bem... Ele tava com essa skin que eu tenho hoje, barbona, grandona, né, o cabelo e tal, e ele era meio ateu na época. Esse negócio de Deus aí e tal. Acredito, mas pera aí, pô. Não é bem assim, eu faço, né? Eu não sei o que, eu quero, eu faço, não sei o que e tal. E aí eu lembro até hoje que quando eu falei pra ele que eu ia buscar uma resposta, ele, mas como é que é lá? Eu falei, lá o pessoal, né? E ele sempre via que quando eu ia lá pra igreja, lá naquela época, eu tirava a barba, né? Usava uma roupa mais comportada e tal. E eu lembro que eu saí do banheiro, assim, ele já tava sem barba, com o cabelo feito. Eu falei, cara, tu tirou a barba? Ele, tirei. Já que é pra ir pra igreja, eu vou do jeito certo, então. Aí a gente foi. Aí tem um momento lá, posso contar essa? Claro. Tem um momento dentro do culto, né, que a gente chama de culto, que é um momento onde as pessoas vão lá na frente e elas contam alguma passagem que Deus fez na vida delas. É o momento da testemunhança, que a gente chama lá dentro, né? E aí eu lembro que isso foi em Curitiba. E aí eu lembro que foi um velhinho bem chucro, assim, ó. E ele, dou graças a Deus que... Eu vou resumir bem, tá? Eu dou graças a Deus que eu fui chamado para ir na casa do irmão, lá, para comer. E eu vim na igreja e Deus mandou a palavra de que era para mim ir lá. Tipo, bem, sabe? Para ir na casa do outro, ele foi buscar confirmação de Deus, né? E Deus confirmou, eu fui, a gente cantou hino, a nossa alma se alegrou, enfim, ele fez aquilo que ele queria fazer, ele ficou feliz ali. Só que quando ele chegou no carro dele, e é bom que isso vai ficar gravado, e eu sei que isso vai tocar o coração de alguém. E quando ele chegou no carro dele, acredite ou não, na hora que ele deu partida, não tinha gasolina. Acabou a gasolina do carro dele. O velhinho. Do velhinho, tá. do velhinho. Acabou a gasolina do carro dele. Aí a mulher dele, tá vendo? Falei pra gente não vir, não sei o que, agora e aí? Vai ter que descer do carro, empurrar, vai ter que pedir dinheiro ali pro irmão, ai que vergonha, não sei o que e tal. Toda aquela pressão em cima dele, ele falou assim, não, eu tenho fé. E eu fui na igreja buscar, né, fui buscar a palavra e Deus falou que era pra mim vir, então assim, Deus não vai me deixar desamparado nesse momento, em um ato de fé, né? E aí, naquele momento, ele contando lá na igreja, ele colocou a mão ali em cima do painel do carro e fez uma oração do jeito dele, com a fé dele, e falou assim, Deus, se você está escutando e realmente era para mim ter vindo e que isso seja um testemunho para alguém, prepara a gasolina. Eu creio que você pode preparar a gasolina, eu creio que você pode fazer muito mais, mas para mim agora eu só preciso de gasolina. E aí, quem estiver assistindo, você, enfim, creia ou não, na hora que ele virou a chave, o ponteiro da gasolina subiu. Multiplicação, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não vão acreditar e tal, mas eu acredito, né? E ele acreditou ali naquele momento. Enfim, saímos do culto, voltamos para nossa empresa, e aí eu lembro que eu subi, e a gente, cara, o nosso escritório era muito legal, ele era muito vibe de lan house, saca? A gente já tinha comprado uns LED, tinha uma placona gigantona, as cadeiras tudo gamer, as cadeiras que a gente conseguiu comprar na época, né? Porque não tinha muita coisa. Mas tinha 3 cadeiras, tinha metade do escritório feito, e era quase que o sonho já tomando realidade, mais ou menos igual ao estúdio. Tu compra metade das coisas, mas tem metade faltando e tu começa já a sonhar com aquilo. E aí eu lembro que quando a gente voltou, era bem à noite, assim, já era quase 11, meia-noite. Eu tava olhando para aquilo e falei assim, caramba, eu tenho essa fé, né, de que Deus pode fazer alguma coisa, mandar um cliente, fazer alguma coisa e tal, e de que algo pode acontecer. Eu lembro que o meu sócio subiu lá em cima, a gente se emocionou bastante de lembrar da realidade, do tipo, se nada acontecer em uma semana, já na época era assim, eu já tinha comprado passagem para voltar para Santos na sexta-feira, e isso era numa terça-feira.
Tá. Olha só a linha do tempo que eu vou falar aqui agora. A gente se emocionou, a gente chorou e tal, porque, cara, empreendedorismo é isso, é muita emoção, tu sabe? E tá bom. Aí no outro dia de manhã, quando eu subi lá em cima, meu sócio naquela época fumava igual uma chaminé, tava com 2 cigarros na boca, com o capuz aqui, estilão programador, né? 7 horas da manhã, batendo aqui na tecla, ele me olhou, ele, cara, eu não quero que o sonho acabe. Eu falei, nem eu, o que a gente vai fazer? A gente precisa vender. Eu vou sair na rua, vende software, desenvolva o seu site, eu posso até fazer, mas eu não sei se isso vai ser muito, né, producente agora. E aí ele falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, ó, eu vou fazer um negócio. Se você quiser me acompanhar, você vem, mas você tem que acreditar para fazer isso. Ele, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar. Mas do meu jeito, eu vou dobrar o joelho, vou orar. Você quer vir comigo? E aí pensa, a virada de chave na cabeça do cara que não acreditava muito em Deus, né? Eu lembro até hoje essa expressão dele ali. Tirou os 2 cigarros da boca, tirou o capuz, respirou fundo, falou assim, eu quero. Eu falei, então tá bom. Aí foi naquele momento que a gente ajoelhou, eu fiz uma oração Pai Nosso, e eu lembro como se fosse hoje. Eu não vou me emocionar aqui de tantas vezes que eu já contei essa história, eu sei que é um testemunho, né? É uma passagem de Deus ali. Eu coloquei a mão em cima da cadeira e eu falei assim, Deus, estamos num momento difícil aqui agora, né? Eu vou fazer uma alusão ao que o velhinho contou ontem lá na igreja. Acabou a nossa gasolina. O foguete tá aqui, só que acabou a gasolina. E agora? Assim, eu não tenho de onde tirar gasolina. O Yuri também não tem de onde tirar a gasolina, né? Os nossos outros 2, que na época tava vindo mais 2 sócios para trabalhar ali com a gente, também não tem de onde tirar, né, a gasolina. Mas eu sei que se a gente tiver fé aqui nessa oração e isso algum dia tiver que tocar alguém e for parte da nossa história, tu é aquele que pode fazer um milagre. Eu creio em milagre. Eu creio na condição de Deus. Eu tenho fé. Amém. Levantei da oração, aí o Yuri já levantou também e falou assim, tu crê? Eu falei, rapaz, a gente acabou de orar, eu creio. E aí vou contar bem rápido. Isso foi 7 horas da manhã. 9 horas da manhã, um amigo nosso na época ligou, caraca, eu preciso ir aí, porque eu tô com um negócio aqui, tá meio cabeludo, o cara quer um sistema, eu não sei como é que é, tá. 11 horas da manhã ele tava do meu lado, eu nunca escrevi um projeto de software tão rápido na minha vida, não tinha IA naquela época, na mão, hein? Aqui clica, aqui faz, aqui vai, não sei o que, ele quer o quê? Agente, não sei o que, e cadastre, não sei o que, foram 30 e tantas páginas que eu escrevi assim, em menos de 1 hora. Se eu não me engano, meio-dia ele ligou pro cara, o cara falou que tava indo pro aeroporto, o cara ia pra Dubai naquele dia, pra Dubai. 3 horas da tarde eles estavam fazendo reunião, o cara tava no aeroporto esperando um avião e o cara tava explicando, a gente vai montar um sistema, não sei o que, bibibi, bababá, assim, assado, e vai acontecer e não sei o que. 5 horas da tarde, um Pix feito para nossa empresa como entrada do desenvolvimento do sistema. 50 mil reais. Caraca. No mesmo dia. Então, assim, aquilo me marcou muito, porque foi no mesmo dia da oração. Então, aquela pessoa, aquele Cássio que ajoelhou e pediu para Deus, para que Deus fizesse aquele... Assim, isso marcou a minha trajetória desde então. Né? O ato de fé existe na vida do empreendedor, né? Obviamente que cada um acredita de um jeito, claro. Mas para mim aquilo foi muito marcante. Eu entendi de que dali para frente tinha uma história para ser galgada, né? E aí começou a história da DuckTech. A gente fechou aquele sistema, aí entrou um outro cliente, aí as coisas destravaram, né? Isso foi lá em meados de 2021, 2022, se não me engano. Foi de 2021 para 2022, e aí a gente foi pegando um cliente atrás do outro, o negócio foi crescendo, a gente foi contratando gente, e aí eu lembro que 2 ou 3 meses depois, o mesmo cara que tinha comprado o sistema com a gente foi lá visitar a nossa operação e falou, o que vocês fazem aqui? Eu vejo vocês postando, não sei o quê, Lan House, que negócio que é que vocês têm aqui? É um grupinho de quê aqui? E a gente explicou para ele que a gente era uma software house, a gente queria ser uma software house, não era mais um grupo de amigos que cada um fazia um negócio, cheio de ideia, molecada tudo doida ali. E, cara, não é que o cara comprou a ideia? Ele falou assim, o que vocês precisam para crescer aqui? Porque ele tinha um grupo financeiro e ele queria montar um banco digital, uma fintech,
Ele falou assim, ó, eu vejo que vocês podem me ajudar e eu posso ajudar vocês. Eu preciso de gente de confiança, com essa cabeça que vocês têm, para tocar a parte de tecnologia da minha Fitech, mas também eu não quero que seja uma prestação de serviço. O que vocês querem fazer aí? A gente conversou lá e tal. Imagina se a gente oferece e ele compra metade da nossa operação, né? Sei lá, investidor. E esse cara topou, cara. Legal. Esse cara topou. Eu lembro que na época a gente combinou ali de fazer um aporte de R$500 mil. E ali foi um ano bem intenso, porque a gente com dinheiro na mão, meu Deus do céu, a gente se construiu e se autodestruiu, porque a gente teve que aprender tudo muito rápido. Então, a gente chegou a ter, nesse processo de 3 anos, e aí vou dar um salto agora aqui, em setembro de 2024, foi quando a gente atingiu a nossa primeira marca de R$1 milhão faturado, né, entre prestação de serviço, mentoria, softwares e tal. A gente já teve mais de 15 clientes ali, né? Então, assim, é o início de uma software house, né? Mas, assim, é a prova viva de que deu certo. Pô, a gente não tinha... Ninguém nunca foi herdeiro ali. A gente, na verdade, eu e o Yuri, quando a gente montou o negócio, a gente tava zero, quebrado, devendo, na verdade. Devendo muito, inclusive. E ali, a empresa ajudou a gente a passar por essa fase. A gente chegou a quase ter 25 colaboradores total, né? A gente nunca foi CLT, a gente sempre foi um grupo de prestadores de serviço, mas a gente chegou a quase 25 pessoas ali. A gente chegou a ter operação em Curitiba, a gente chegou a ter operação em Joinville, simultâneo. Quando eu voltei para cá em Santos, há uns 2 anos atrás, foi quando você me conheceu, a gente estava no auge da nossa operação de software house, né? Então, eu estava bem estimulado, e ali é o CPF, eu não sei se você chegou a me ver com 130 quilos. Não. Caraca! Não. 130 quilos. Caraca. Foi quando eu cheguei em Santos, eu estava pré-diabético, com 130 quilos. Eu lembro que lá em Joinville, uma das últimas reuniões que eu fiz lá, que foi quando acabou o nosso contrato, a gente decidiu sair do grupo, né? Eu lembro que eu falei, eu vou voltar para Santos para ficar mais perto da minha filha, porque esse negócio de ficar indo a cada 15 dias não dá, cara, ficar longe de filha não dá. Então, assim, hoje, todo final de semana ela tá comigo, andando de patins, é minha amiga, essa a nossa relação, pai e filho, mas é a minha melhor amiga ali. E aí eu lembro que quando eu voltei para Santos, eu vim com uma visão de comunidade de lá. Porque lá eu ajudei, nessa passagem por Joinville, eu ajudei a fundar o Google Developers Group de Joinville, o capítulo de Joinville. Né? Então eu apoiei, não só com o grupo econômico na época financeiramente, como também com as ideias que eu tinha. Eu lembro que eu subi no palco em 2023 do WCD, que é o World Creative Day. Foi o primeiro palco que eu subi assim na minha vida para falar com um monte de gente. E, cara, foi inspirador contar essa história que eu tô te contando agora, porque me convidaram lá justamente para contar parte dessa história, né? Do ato de fé no empreendedorismo. E por algum motivo caí na graça da galera lá. Não, cara, que história legal, que legal isso aí. Você precisa falar mais sobre empreendedorismo, sobre o ato de fé, porque é aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar. É os bastidores que ninguém vê, né? É o corre, não é o close, né? Quem não vê close não vê o corre. Então, e aí eu subi no palco do WCD. O WCD é o maior festival de criatividade do mundo, né? Ele acontece simultaneamente em várias cidades do mundo. No Brasil, se eu não me engano, são mais de 50, 60 cidades simultâneas no dia 21 de abril. E aí eu tenho um spoiler para trazer aqui, tá, do WCD, mas eu vou contar no final. Mas foi lá que me abriu a mente. Que eu gostaria de falar para o público, de trazer esse lado mais motivacional. Então, assim, eu já tenho uma história de empreendedorismo com empresa que deu certo. Né? Que deu certo para mim naquele momento, lógico, tem muitas empresas maiores e tal, mas é aquilo que a gente falou, dinheiro é fluxo, pequeno ou grande, cara, deu certo ali, né? E eu comecei a contar um pouco dessa minha história de como que a gente fundou a DuckTech. E eu percebi que naquele palco aquilo inspirou realmente pessoas. Eu conheço pessoas que montaram empresas depois da minha palestra. Não foi por causa do Cássio, foi por causa da história que eu contei de algumas coisas que me desbloquearam, de como que eu agi, qual foi a metodologia que eu criei nisso, né? Que eu criei uma metodologia também, né? Ela é baseada mais no processo de autoconhecimento do que de empresa, mas que funde uma coisa na outra ali. E aí eu desbloqueei uma nova fase da minha vida do Cássio Palco.
Eu falei, não, agora eu gostei desse negócio de palco, eu quero começar a falar com o público. Não virou coach, não. Não, o coach quântico ainda não. Brincadeira. Em breve. Não, coach quântico não, mas eu curti muito subir no palco. Acho que você já viu algum evento meu, cara, eu tenho, sei lá, eu por algum motivo tenho muita energia, eu me energizo em saber que eu vou subir no palco e eu vou contar alguma coisa que vai motivar pessoas, né? Que vai transformar a vida, ou dar um gatilho, uma palavra, uma ação. Tanto que acho que o evento que mais me marcou, voltando para Santos, aliás, quando eu voltei para Santos, aí como eu saí de Joinville, eu vim para cá, eu acabei me tornando um dos organizadores ali, né? Na liderança do GDG Santos, que é onde você me conheceu naquela época, que eu estava articulando alguns eventos para a comunidade Google aqui da Baixada Santista. Então, beijo aí para a galera da comunidade do Google, foi a primeira comunidade que me abraçou, né? Entendeu o meu potencial ali também, e eu acabei construindo um network bem legal, né? Eu já tinha feito um network antes, mas a comunidade me trouxe um potencial... Opa, caiu o celular. Um potencial grande de desenvolvimento aqui na região. Foi onde eu comecei a fazer o meu nome no ecossistema de inovação. Pronto, né? Comunidades. E aí, em 2023, 2024, eu acho, cara, a gente entregou vários eventos, né, de tecnologia. Acho que os mais conhecidos ali pelo próprio Google foi o I/O Extended, que a gente falou basicamente de inteligências, inteligência artificial, muita gente conhece, foi lá nessa minha palestra, eu falei sobre o Gemini lá, inclusive, que, cara, o Gemini na época tava uma loucura, hoje em dia, então, meu Deus do céu, esquece tudo que vocês aprenderam comigo, tá outro nível. Eu já vi um pouco dessa carreira de palestrar um pouco de inteligência artificial. Lá em Joinville eu fiz várias palestras de inteligência artificial aplicadas para a empresa. Então não era aquela coisa do vamos desenvolver um LLM, não, é como você usa a ferramenta no seu dia a dia. Você é empresário, tá ferrado na parte operacional, usa essa ferramenta, o ChatGPT, para te ajudar a construir um prompt. Usa essa daqui para te ajudar a fazer postagem. Então eu falei muito sobre o uso das ferramentas ali na época. E aí um dos eventos mais marcantes que teve, que você, com certeza ele vai dar risada agora, foi o Dev Founder. Fala do Dev Founder, vai. Não, tô só ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Não vai ter cobrança. Não? Então tá bom. É que eu combinei, não, também não vou dar spoiler aqui. E aí o Dev Founder foi um evento marcante. Porque o Dev Founder, ele iniciou de uma inquietação que eu tive, que eu senti, aí eu já estava trabalhando com a comunidade, já estava legal. Eu senti que tinha algumas pessoas da comunidade que eram inquietas em, e como que eu empreendo? E aí, qual é o bastidor do empreendedorismo? É porque, cara, é aquilo que você disse antes, quem vê o post não vê o corre, é simplesmente... Quando tá dando tudo certo, nossa, legal, parabéns, mas, cara, por trás é muita correria. E aí eu tive ideia de falar assim, quer saber, eu vou montar um evento pra gente falar sobre duas coisas. Eu já tinha participado já de quase que uma inquisição ali no ecossistema para saber como puxar investimento para startup. Todo evento que eu ia de investimento era tudo lindo, bonito, maravilhoso, mas não tinha o botão do clique aqui para eu ser o investidor da sua empresa, né? Era um negócio muito difícil. Eu lembro que eu cruzei com o Márcio Cruz, com certeza vai ver essa nossa... Márcio Cruz hoje ele é um dos players aqui ele é um... Cara, se eu falar errado ele vai me bater. O Márcio Cruz é do Sebrae. É do Sebrae, mas pronto, ele não erra. Sebrae, Márcio Cruz, Sebrae, tá. E um grande amigo meu, inclusive, cara, para vários eventos depois disso, né? E eu lembro que eu trombei ele no Parque Tecnológico, eu falei assim, Márcio, você que é o Márcio Cruz e tal? Não, eu com uma xícara, ele com a outra. Eu tava indo, ele tava voltando, ele com a vazia, eu com a minha cheia. E, cara, eu comecei a falar assim, como é que eu puxo investimento para minha startup? Ele poderia, naquele momento, meu irmão, deixa eu pegar meu café ali. Sim. Passa. Mas, cara, a gente ficou assim... Sabe quando você encosta no batente da porta e você fica trocando uma ideia? Foram 2 horas em pé no batente da porta. Eu não esqueço disso até hoje. Ele falou. Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso. Eu falei, cara, esse cara ele é diferenciado. Ele realmente quer fazer a parada acontecer.
Eu lembro que quando acabou aquele nosso papo, meu TDAH já tinha batido já. Cara, eu esqueci metade do que você falou, mas se eu arrumar um grupo de pessoas de tecnologia, você fala a mesma coisa que você falou agora? Ele é óbvio que eu falo. Eu acho que, inclusive, você deveria se juntar com um grupinho ali de empresários que estão querendo montar uma parada dessa. Eu falei, tá bom, vou fazer as duas coisas. Aí o Dev Founder, eu trouxe um pouco dessa temática, né, de como puxar investimento para as startups. Inclusive, o Adriano Rodrigues, naquela época, que hoje é o atual presidente do Willis, né, ele foi dar essa palestra lá. O Márcio também, lá do Sebrae, deu uma palhinha. O Raul também, que é da UpLab hoje, ele é o acelerador de negócios aqui da Baixada Santista, do Polo Santos. UpLab Senai é o polo é a área de startups do Senai, é isso, é para ficar fácil, né? E o Raul, que é o meu amigo que trombei com ele lá no Google for Startups como facilitador, hoje ele é, né, o acelerador, ele é o cara responsável ali por essa unidade aqui em Santos. É bem legal essa nossa história, deu um rolê, mas fechou. Legal. E aí eu lembro que nesse evento do Dev Founder eu trouxe alguns grandes nomes ali da região para falar a verdade nua e crua de como montar um negócio de tecnologia. Eu lembro que eu estava até falando com o Ricardo Pupo na época, né? Pô, um grande abraço, um cara sensacional. O Anderson da Many Content também, o Regi Andrade também, cara, só cara bala. Eu fui falar para ele assim, ó, o tema é assim, o evento eu vou chamar um monte de dev que quer ser empreendedor. E, cara, não poupe palavras, não. Tipo, arrasta no concreto mesmo, fala a verdade. É pra galera sair daqui, ou vai ou racha. E aí eu lembro que o Pupo fez grandes provocações lá no palco, lá, né? Pô, ele tem grandes resultados, mas ele contou os bastidores. O Regi também, que foi best-seller. O Regi é best-seller hoje. Ele foi um dos primeiros a lançar livro de empreendedorismo para tecnologia. Um cara muito interessante, tá? Pra você trazer. O Gaguinho, né? Pô, o cara é sensacional. Mano, ele tinha o e-book, era... Caraca. Exército de um Homem Só. Isso! Acho que era esse nome. E ele foi um cara, o Altair também, que é um dos fundadores de algumas comunidades aqui E aí foi onde, no Dev Founder, o nome desse evento, Dev Founder, que foi um evento que eu fiz ali, o que era para ser uma reunião entre 15 virou 80, tipo, encheu o parque tecnológico. E aí foi uma outra guinada ali na minha carreira, aqui já no ecossistema, onde eu fiquei um pouco mais conhecido por esse tipo de movimento. E eu aceitei a missão, acabei falando, não, ok, eu vou portar essa bandeira de falar de inovação, de pegar essa galera que é mais de tecnologia, né? E aí, veja como a história bate, né? Eu tenho uma história com tecnologia, eu tenho uma história de fé, hoje eu tenho um propósito muito claro com o que eu faço com isso tudo, né? Mas eu vejo que esse trabalho de trabalhar com as comunidades, o negócio que eu amo de paixão hoje é trabalhar com hackathon. Nossa, cara, eu amo de paixão. As palestras que a gente faz, pô, o ano passado foram 2 ou 3 palestras só pelo Baixada Nerd, foi bem legal. Eu fiz várias palestras em ETECs, em escola, sempre nesse quesito de motivacional, né? E ver esse movimento é legal, porque eu vou lá, planto uma sementinha, tem aquela palestra do R$1, quem estiver assistindo vai lembrar, comenta aí, eu peguei a moeda do R$1, vai entender. E eu vi pessoas realmente mudando de vida por causa disso, por causa desse testemunho, né? Vou chamar como um testemunho, essa parte da minha história, como um testemunho de, cara, se eu conseguir, você também consegue. Eu fraco, errante, cheio de defeito, mas persistente, consistente, disciplinado e com fé, consegui chegar nos resultados que estamos hoje. Acho que, caraca, falei bastante aqui. Não, mas a ideia era essa, não é... Se for para eu chamar alguém aqui, só eu ficar falando, não faz sentido nenhum eu chamar alguém, cara. Não tem sentido, cara. Cara, que legal, hein? Que bela história tu trouxe aqui. Essa parte você não conhecia do Cássio? Não. Nem um pouco disso. Conhecia, assim, o que tu tinha me falado, assim, algumas poucas vezes, né? Cara, que legal. Que legal. Tu falou, inclusive, ali que tu... Isso aí eu sabia, né? Da tua parte de criativa, de produzir
coisas mais de design e tal, aí tu ficou falando, eu falei assim, caramba, eu tô doido para criar uma marca pro Auléu. Que tal eu pegar esse desafio aí? Fechado. Aceito. Tô doido para fazer Aceito. isso. Inclusive, eu tô doido para colocar uma coisa aqui, ó. Assim, com a marca, assim, aqui, ó, sabe? Ó, a marca desse cara aqui, vou fazer. No lugar disso aqui, ó, no lugar disso aqui, sabe? Auléu. Tipo um negócio aqui, Auléu. Aceito o desafio, é bem vendo? assim. Tá vendo? By Cássio Marques? Cássio Marques. Caraca, já gostei. Legal. Cara, que legal, assim, tudo que você falou, até a parte da sua fé. Eu também sou uma pessoa de fé. Também não transponho isso, porque eu não gosto de misturar assuntos, assim, né? E gosto... E a ideia aqui de trazer os convidados é justamente nesse sentido, de... Eu sei que a pessoa teve uma experiência com empreender ou com tecnologia, e eu quero trazer, foi o que a gente falou nos bastidores, né? Eu quero trazer o que o post bonito não traz, né? Você falou de uma coisa engraçada aí, eu tive uma lan house, cara. Uma lan house. Que quebrou, né? Tive uma lan house em 2007 ou 2006, por ali, mais ou menos. Counter-Strike a milhão, Nossa. sabe? Eu era muito do... Eu não jogava na lan house isso, mas é Age of Empires, lembra? Age of Empires. Sim. Age of Empires o 2, tá? O 2, não é essas coisas que lançaram depois, não. É o 2. Engraçado, viu? Eu não tenho uma foto da lan house. Sério? Não tenho. Mas a gente tinha ali uns 15 computadores. Era numa comunidade aqui de Santos, no Morro Vila Progresso. Olha o Léo, desde 2007 montando comunidade. Cara. É verdade, foi o primeiro momento ali, né? Quem nunca teve uma comunidade que é da nossa geração, assim, com certeza teve algum tipo de comunidade ou fez parte de alguma comunidade. Mas a minha ou história... fez parte de algum grupo do Orkut, né? Eu acordo cedo, lembra? Os grupos do Orkut. Mas aqui eu não tô pra falar da minha história, porque assim, tem um monte de coisa que ninguém nem imagina que eu fiz. Mas o dia que alguém me convidar para um podcast como esse, aí quiser entrar, eu vou lá no passado. Tem lance de escola também, tal, enfim. Isso que você tá falando agora é interessante, e eu aceito esse desafio. Em 2026 vai sair o meu podcast e eu vou te convidar lá. Bora? Pra você contar a sua história. Bora. Fechado? Bora. Então, fechado. Combinado. Tem que apertar a mão. Tá bom. Legal. Cara, de tudo que você falou aí foram várias passagens ali, né? Eu tô tentando absorver tudo aqui. Foram muitas coisas. Desde o momento ali que tu teve aquela tua primeira dificuldade lá, né? Que tu quebrou legal, assim. Foi. Até o momento de tu dar essa virada e começar a se juntar aí com os teus amigos e criar esse novo negócio que hoje é o que você... acredito que é o que você mais dedica energia. Hoje a gente já tem outros negócios. A gente mudou um pouco o nosso formato, né? A gente entendeu... Vou entrar nesse assunto. E aí já traz para o capítulo atual que eu estou vivendo, né? A gente entendeu no ano de 2025 que o formato de venda de software, de venda de horas, né? Ele não era tão escalável do jeito que a gente imaginava. E assim, cara, ou... Não que não dá para fazer, mas ele é uma dedicação muito grande de tempo para você conseguir montar uma software house. E aí a gente está falando de que estamos tentando montar software house e de vender pessoas em um mundo hoje onde qualquer um entra sei lá, qualquer app e cria o próprio software. Obviamente que eu não estou querendo falar que o software que essa pessoa vai criar é exatamente aquilo que vai funcionar. Não é isso que eu estou querendo comparar. Mas essa etapa de... que tentar modelar algo para vender um MVP e tal, criar algo, já foi vencido. Então, as pessoas não estão pagando mais tão bem por isso. Somente grandes empresas veem, né? Então, grandes contratos. E assim, quando você não tem nada ou quando você tem uma história curta ainda, para você chegar num grande contrato,
tu tem que rodar mais. Essa é a grande realidade, né? Hoje, grandes software houses aí, elas rodam, estão, sei lá, 20 anos no mercado, 10 anos no mercado. E aí foi uma opção nossa. A gente sentou e falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Ou a gente segue pelo caminho de se tornar uma software house, entrar para dentro da operação, se especializar cada um numa área, ou a gente vira um hub de negócios, que foi o que a gente iniciou lá atrás. A gente era um hub de pessoas ali. E aí a gente decidiu que a gente era um hub. A gente não queria seguir no modelo de software house. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar empresas que tinham dificuldade com tecnologia, ok? E falou assim, ó, a gente consegue resolver esse teu problema aqui. Vamos montar o próprio CRM? Vamos montar o próprio sistema? A gente cobra tanto, mas por X do equity, do retorno, do disso, daquilo, a gente fica com tanto. E aí em 2025 a gente pivotou o nosso modelo. Então a gente não é mais uma software house, a gente voltou a ser um grupo de amigos, né? Cada um tem uma especialidade, então tem hora que o Yuri trabalha mais, tem hora que o outro desenvolvedor trabalha mais, tem hora que ele traz um projeto para dentro onde ele precisa do Cássio gestor, tem hora que o Yuri vem para mim porque precisa de alguém para dar um tapa na parte de design, mas o que a gente tem em comum são softwares que nós temos participação. Então a gente tem clientes hoje, eu não vou citar os clientes aqui, porque em algum momento pode mudar uma coisa ou outra, mas a gente tem clientes hoje onde a gente tem um percentual do negócio do cara. E a nossa entrega é simplesmente tecnologia. Hoje o meu negócio principal é a minha plataforma chamada Nação. É isso que eu estou focando agora em 2026. E o que é isso, a Nação? Tá. Nação eu já venho falando dele já tem um tempo, né? O Nação ele é basicamente a materialização do que eu já venho fazendo há 3 anos, que é desenvolver pessoas, né? Então eu entendi que existe uma dificuldade de conexão entre as pessoas no ecossistema. Então, por exemplo, quem está assistindo agora aqui, que vai se sentir motivado a, sei lá, mudar de carreira, começar um negócio, por onde essa pessoa começa? E aí, por onde que eu clico para começar? É difícil você sozinho lá agora, nesse mundo que a gente está vivendo agora, que tem tantas... Cara, o celular tocando, televisão tocando, o cachorro latindo, a pessoa se distrai muito fácil e ela perde a linha de... que ela poderia acessar a melhor versão dela. Não sei se as pessoas creem, mas eu creio nisso. Existe uma linha onde você pode acessar a sua melhor versão. E eu entendi que se eu criasse uma plataforma que fosse esse ponto focal, onde ele conecta pessoas, conecta comunidades, conecta empresas, banco de talento, um passo para o próximo nível, eu ia conseguir atingir o meu propósito, né? E eu percebi muito bem isso fazendo hackathons em 2025. Né? Então, a galera que tá vendo e tal, veja que a galera sai de lá, cara, com a mente mudada, né? O mindset muda ali. E agora, qual que é o próximo passo? Eu quero isso, eu quero empreender, eu quero desenvolver um software, eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia, e qual que é o próximo passo? E ela não tem um lugar para ela escolher os melhores negócios. Então eu desenvolvi uma ferramenta onde, inclusive, vou fazer o convite para vocês, tá lá, é gratuito, né? Comunidades eu cadastro gratuitamente lá dentro. Então, eu tenho uma agenda onde eu dou curso gratuito, eu falo com a comunidade, eu faço palestra, eu trago os líderes da comunidade, foi aquele evento que a gente começou a fazer de, vamos juntar os líderes da comunidade, montar, tu lembra disso aí? Montar a carreta furacão. A carreta furacão dos líderes de comunidade da Baixada Santista. Tu tinha escolhido já o seu? Não lembro. Não lembra? Aí tava o Alex, a Letícia, tinha uma galera lá. Eu tô nessa mesma vibe. Eu falo assim, não morreu esse projeto. Né? Pelo contrário, eu desenvolvi uma ferramenta onde eu cadastro lá. Então assim, a todo momento eu tô reforçando. O que você quer da sua vida? Isso para a pessoa que entra agora. Eu quero desenvolver sistema, sei lá, mas eu não quero saber programar. Então se conecta com a comunidade do Léo. Eu quero ficar bom em Python. Se conecta com a comunidade da Pai 013. Eu quero, sei lá, participar de uma comunidade ativa de RPG, sei lá. Vai ter uma comunidade ativa de RPG. Tudo ligado, obviamente, que é o meu framework de trabalho ali, é inovação e tecnologia. Então, assim, eu não vou fugir disso. Mas ali dentro eu estou conectando também empresas que vão trazer recurso
para que a gente consiga fazer os pequenos movimentos. Você é um cara de comunidade, sabe? Cara, às vezes tudo que a gente precisa é ter coxinha e Coca-Cola para você movimentar a galera. E é difícil você organizar esse tipo de rolê. E eu estou disposto com essa plataforma a cobrar das empresas um valor pequeno para ela estar dentro da minha plataforma, mas para que eu consiga chegar para os líderes de comunidade e falar assim, ó, tá aqui o chequinho da coxinha e Coca-Cola, vamos fazer esse evento? Vamos fazer esse negócio tocar? E aí a gente vai retroalimentando ali dentro. Então ali dentro eu vou ter cursos gratuitos, vou ter trilhas de desenvolvimento pessoal, vai ter empresas para as pessoas se conectarem, empresas que estão buscando por projetos, então as empresas também vão conectar os projetos que elas querem desenvolver, e ali a pessoa vai poder não simplesmente desenvolver, sei lá, qualquer coisa para falar que fez, mas se conectar em um projeto real. Quem sabe aquele projeto real vai levar ela para um próximo nível de alguém ver aquela pessoa, que é o que acontece. A gente cria aquele passo dela do alguém vai ver o que ela está fazendo, não é um negócio aleatório. A gente tira a aleatoriedade desse ambiente. É essa plataforma, é o jeito que eu consigo explicar ela. É um ecossistema, né, de comunidades, de empresas que estão focadas em resolver problema de inovação com tecnologia. Entendi. E como é que essas pessoas podem participar disso? Hoje eu vou deixar um único link que eu percebi que é o link que você vai ter acesso a todos os meus negócios, que é o @soucassiomarques no Instagram. Pronto. É só entrar lá, tem o link na bio e vai ter lá o Na Ação, tem o site lá e a pessoa pode se cadastrar lá gratuitamente. E eu não sei em que momento que a pessoa está vendo essa fase, mas assim, agora no finalzinho de 2026, nós estamos cadastrando as pessoas para entrar dentro da plataforma e já cadastrando as empresas para apoiarem esse tipo de movimento. Já a partir de 2026 já inicia as primeiras trilhas de conhecimento gratuito. Então, meio que a gente vai gamificar a história da pessoa ali dentro ali da plataforma e guiar ela. É um guia, né? Um guia de carreira, seja de carreira, de intraempreendedorismo, de empreendedorismo. É isso que o Nação é. Legal, legal. Eu ajudo pessoas a acessar o próximo nível, é isso, eu cumpro o meu propósito. Muito bom, muito bom. E então se é interessante tanto quem está num início de carreira, né, um estudante e tal, mas também é interessante para você a empresa, né, ou o dono da empresa. A empresa, exatamente. O que eu vejo hoje em dia, tá? Em várias conversas que eu venho tendo com o pessoal, desculpa até o que eu vou falar aqui agora, mas assim, quando a gente vai fazer um tipo de evento, a gente já chega com o evento pronto. E investimento em tecnologia é um negócio, cara, você não sabe qual é o ROI. Então assim, a galera já chega com o negócio pronto, não, a gente vai fazer um evento e tem que ter um cheque, chama lá a empresa para dar o cheque. E o que você tira depois disso? Qual que é o investimento que você realmente fez ali, né? E o que eu acho errado, e sei lá, tem gente que vai achar que é certo, mas assim, só fazer um evento para tirar a foto não é legal. Você tem que pensar nas pessoas. Você tem que pensar que você foi lá, entregou uma experiência para as pessoas e aquilo realmente mudou a vida delas, mas e o pós? E agora? Como é que faz? Então eu criei um jeito das empresas se conectarem por um valor muito baixo, onde eu pego um pouquinho de todo mundo e eu mesmo faço cheque e direciono para aquilo que tem que crescer. Então, o músculo tá meio fraquinho aqui, eu vou lá e injeto um pouquinho no músculo. Calma, gente, não estou injetando nada no músculo não, só estou fazendo analogia aqui. A perna tá meio fraca, a comunidade de tecnologia YZ está precisando de um apoio. Eu pego os mentores de um lugar e, vamos trabalhar ali para fortalecer a comunidade e tal, daqui a pouco a gente vem para cá e vai fortalecendo, só que eu conseguindo fazer esse guia. Então, assim, é legal para as empresas estarem lá dentro, porque lá elas vão conseguir realmente mapear quem realmente faz as coisas, porque quem vê currículo também, currículo hoje em dia, né, portfólio hoje em dia já não é mais a mesma coisa, mas ali dentro as empresas vão conseguir ver, existem métricas lá dentro que vão classificar as pessoas por aquilo que elas realmente fazem no ecossistema local. Então assim, sei lá, eu vou lançar um desafio, vai ter um hackathon e eu tô precisando de 3 mentores lá. A galera pode levantar a mão e ir lá, mas eles ganham um ponto social por ter ido lá. E isso vai no currículo deles dentro do Nação. Então, assim, basicamente é um ranking de pertencimento. Então, eu acho que as empresas, né, eu tenho certeza que isso é bem legal para as empresas, principalmente empresas de tecnologia, entenderem quem são as pessoas. Às vezes ela não quer investir no currículo do cara, ela quer investir na pessoa. Ela quer pegar o cara e falar assim, ok, joga fora tudo que você sabe, eu quero saber se você vai conseguir me entregar. Trabalha com esse copo aqui.
Lá ela vai conseguir entender quem é a pessoa que ela está trabalhando, além do currículo. Se é uma pessoa realmente engajada com a comunidade, engajada com o evento, engajada com projetos, vai ter uma área para as pessoas cadastrarem projetos lá e pedir ajuda. Que eu acho que é assim, é uma das features mais legais que tem, é o Léo ir lá hoje dentro da plataforma e falar assim, sei lá, tô pensando em montar um sistema. O Cássio, de 5 anos atrás, tô pensando em montar um sistema, mas eu não tenho recurso, mas preciso de mais 2 doidos para comprar essa ideia comigo. Você vai lá, cadastra o teu projeto, fica durante um tempo, é igual um cartaz de pessoas, tá ligado? Uma vaquinha de pessoas. Quem aí entra nessa ideia comigo? E aí um desenvolvedor levanta a mão, eu topo, tô precisando, tô no momento da minha vida que eu preciso desse tipo de projeto. Ou eu sou da área comercial. E aí a gente fomenta e monta esses grupos lá, né? E não tem custo nenhum para isso acontecer. Né? Que legal, cara. Muito bom. Curtiu a ideia? Sim, sim. É isso. Mas já tá funcionando. Já tá funcionando. Já tá funcionando. Então, o link vai estar na descrição para você poder fazer parte dessa nação. Né? Na ação. Na ação. É na ação, exatamente isso. Alguém esse dia falou assim, você errou aqui, é 2 As. Eu falei, não, é na ação. Boa. Não, eu saquei. Opa. Aí, confirmou, tá até tocando o telefone dele. Cara, gostei do papo, hein? Gostei do papo. Eu acho que eu nem precisei te perguntar nada. Caramba! Porque você... E é justamente essa ideia que eu quero trazer aqui, né? Ao Léo é justamente essa ideia. Tipo, eu quero conhecer a tua história e quero tirar insights daí que te ajudaram a chegar onde você está hoje, né? E aquilo que a gente falou nos bastidores, né? A gente estava falando nos bastidores aqui um pouquinho antes sobre momentos, né? De vida, e não necessariamente ele brincou, né, comigo, você tá no outro patamar, né? Eu falei, não, cara, depende, às vezes tu pode, o número de seguidores não quer dizer nada, ou o dinheiro que você ganha também não quer dizer nada, nem sei quem ganha mais, e tanto faz, o que importa é o que você faz, se aquilo ali é algo que te satisfaz, né? Então pode ser que você esteja fazendo uma coisa que tá te satisfazendo mais do que o que eu tô fazendo agora tá me satisfazendo mais. Então, se você tiver na tua melhor fase, né, se eu for fazer uma analogia ao futebol, se eu estiver jogando o futebol mais divertido do que o futebol mais obrigatório, sabe? Tipo assim, é mais legal fazer uma pelada na praia do que eu ter que toda hora ir pro estádio lotado e a galera me xingando. É mais legal estar na praia, porque é a zoeira e tal, entendeu? É mais... recompensador aquele momento. Então, acho que é muito disso, né? Você, quando você fala, você deu certo, para mim o dar certo é você estar fazendo aquilo que você gosta, sem que aquilo seja uma obrigação você fazer, e você se divertir com aquilo, né? Exato. A consequência, ela vem depois, né? Tipo assim, financeiramente falando, né? A consequência ela vem depois. Acho que existem algumas coisas que a gente entende ali no processo, né? Por exemplo, eu custei para acreditar nisso, custei mesmo. Mas eu entendi que dinheiro ele é realmente uma energia e não é papo de coach, pelo amor de Deus. Mas assim, quanto mais movimento você gera, mais o fluxo de dinheiro você pode trazer. Só que depende de uma coisa muito importante. Eu estava conversando isso com o Yuri hoje cedo, inclusive existem momentos e momentos na vida do empreendedor, independente de qual é o tipo de coisa que ele vai fazer. Tem momentos que realmente tu tem que passar pelo caos. Existe um momento do caos, porque o caos é criatividade pura, você precisa se reinventar para sair daquilo. E tem momentos na vida que a vida coloca a gente num beco sem saída que é tudo ou nada, é all-in, né? E tem momentos que você tem várias opções na sua frente e para você ter resultado, você tem que ter foco em uma. E essas decisões são difíceis de se tomar. Mas eu confesso para vocês, assim, uma das coisas que eu estou até reescrevendo agora, né, nessa minha palestra do 0 ao milhão, é o foco. Eu percebi e estou em construção. Enquanto eu falo com vocês, eu estou nessa construção e, assim, não é o cara que vem aqui posar de, eu dei certo. Não, estamos em construção o tempo inteiro. Hoje estamos aqui, amanhã, sabe Deus onde a gente vai estar. Como ferramentas, Deus usa onde a gente quiser. Enfim, mas acho que
A primeira grande decisão que o empreendedor tem que tomar nesse caminho dele é o foco. Cara, ter foco numa coisa, entender que a todo momento nós estamos escrevendo a nossa história, e o lance de você escrever a sua própria história é verdade sempre. Eu já fui um cara que eu já não agi na verdade em alguns momentos da minha vida e eu só me ferrei por causa disso. Eu entendi que a verdade realmente salva, tem perna curta. Então, assim, verdade sempre, a gente começa a ver os resultados, né, vindo pro lado profissional. Eu falei que ia falar duas coisinhas aqui no final, acho que vale a pena trazer. O primeiro, eu falei que lá em 2023 eu fui chamado para ser inspirador no WCD, né? E aí, como esse episódio vai no ar agora antes do Natal, então assim, 2026 eu fui convidado para ser líder do WCD na Baixada Santista. Ah, que legal. Que legal, cara. Então estarei aí, aceitei a missão pelo Willis, né? E aí estarei aqui em 2026 como líder do WCD. Olha só, eu saí de inspirador. Na verdade, foi muito mais inspiracional para mim. Eu tava contando até essa história pro Lucas Foster, que é o cara que organiza aqui o WCD. Eu falei, estar no palco foi muito mais inspirador para mim. Oh, meu Deus. O cara é muito importante aqui. Calma aí, pô. Não quero 1 milhão agora, não. Fazer cara... igual uns amigos aí. Ó, é 1 milhão, compra. Não. Cara, é muito importante, muitas ligações. E aí eu tava comentando com ele que para mim foi muito legal. Eu tô fechando um ciclo de estar no palco como inspirador lá no WCD em 2023, agora eu estar como líder e agora o líder não é o cara, é o cara. Não, agora eu posso chamar pessoas para serem inspiradoras. E sabe lá onde vai acabar isso, as histórias que vão se abrir a partir disso, tá? E te faço o convite aqui para ser um inspirador nosso aí, estar dentro do palco, ó. Já arrumando um problema para mim. Não, esse não é um tipo de problema bom. Eu já participei de uma edição em São Paulo. Em São Paulo? Dentro de uma Unip, eu acho. Você tava como inspirador lá. Aí vai participar em 2026 como inspirador na nossa edição da Baixada Santista aqui, ó. Isso só. E aí participei de um painel, assim, foi um painel assim que eu fiz. Tinha não me lembro mais, faz um tempo, faz uns 2 anos atrás, eu acho. Acho que o WCD de 2023 ele foi bem forte, foi gigante. Mas já teve aqui em Santos? Já, a Lara, a Lud fez, a Lara fez, no ano passado, aliás, este ano de 2025 não teve. Ah, não? Não, mas em 2024 teve com a Lara que tocou isso daí, inclusive foi, Lara, beijão, foi ela que me indicou como líder, tá como minha mentora nesse processo também, né? Lara o quê? A Lara Caran. Ela atua aqui no ecossistema também, é uma facilitadora, é mentora, empresária também, bem legal o trabalho dela. Legal. Muito bom. E aí nesse rolê todo surgiu, não posso deixar de falar do Willis, né, cara? É verdade. O Willis. O que é o Willis? Para fechar, acredito que para fechar com chave de ouro, né? Lembra do evento do Dev Founder? Sim. Então, a gente saiu de lá com basicamente 2 tarefas, né? A primeira tarefa era fortalecer o ecossistema, que é o que eu venho trabalhando bem, Cássio CPF, mas fortalecer o ambiente de articulação da Tríplice Hélice, né? Então a gente está falando de governo, academia, empresas. Como é que a gente faz isso? Não dá pro Cássio ou Léo CPF fazer isso. E aí já tinha um grupo, esse não é a carreta furacão, tá? Esse é o grupo... Tem vários grupos aqui, a galera me ama por causa disso. Esse é o grupinho da Marvel, cada um tem um superpoder e um super defeito. É bem isso. Mas que juntou um grupo de empresários de tecnologia, de startup, e falou assim, vamos fazer um negócio legal aqui para a gente começar a articular, para falar de startup como deve ser. E aí começamos, um pouco depois do Dev Founder, não foi por causa do Dev Founder, o Dev Founder evidenciou isso, e aí veio com uma ideia de, eu estava pensando em montar isso, estava pensando em montar uma Venture Builder, não sei o quê, e alguém falou, por que a gente não monta um instituto? E aí já... Hoje, em 25 de dezembro de 2025, é isso? O episódio sai dia 24. 24. Estamos aí com praticamente 9 meses de CNPJ já, é o Willis, Instituto do Litoral Paulista de Inovação e Startup.
E ele vem justamente para articular com todo o governo, com o ecossistema local, para fazer essa jornada da startup agora. Então a gente falou de pessoas até aqui, né? Agora vamos falar de negócios. Então negócios é ali dentro do Willis. Então assim, o Willis ele não tá para canibalizar e ser mais uma comunidade. Muito pelo contrário, o Willis está para apoiar. Então a gente vai também nessas empresas, busca recurso para ajudar a fazer eventos. Assim, a gente tem feito vários eventos esse ano, acho que você tem acompanhado lá. O Willis sempre como apoiador, então, do Santos Game Power Up. Cara, foram 2, 3 hackathons seguidos que eu fiz, que teve o apoio do Willis. O ESG Challenge, a gente estava como Willis. No Colabora Mundo, a gente estava como Willis. No Construir Nova, eu estava lá como Willis também. Teve o Festival dos Oceanos, eu estava lá como Willis também. A gente acabou de entregar agora o Contrata Mais Brasil, que foi uma parceria da prefeitura, enfim, para trazer uma plataforma para Santos que contrata mês. Foi o Willis que articulou e fez essa jornada. Então, assim, o Willis está para esse jogo, né? Então, você que é uma startup aí, ou empreendedor e precisa se conectar no ecossistema e precisa de alguma ajuda, né? Algum caminho, é isso, é um caminho também. Boa. Estamos ali para apoiar. Boa. Legal. Vou deixar os links todos na descrição aí, para você poder conhecer todos esses nomes que ele falou, você poder conhecer, vou deixar aqui. Cara, pra gente fechar, você já bateu o recorde de tamanho de episódio, tá? Caramba! Mas vai ter alguém que em algum momento vai bater mais o recorde. É 1h45 ali? Aí vai ficar menor, né? Um pouquinho. Tá, ok. Mas deve estar com 1h30, mais ou menos. É uma pergunta que eu tenho feito. Se tu assistiu os outros episódios, eu não fiz essa pergunta, ela é nova. Entendeu? E aí ela tá sendo feita olha o que você vai falar. em todos os outros episódios, a partir do momento que eu tive a ideia. Imagina o seguinte, tá? Você tem a oportunidade de voltar em algum momento da tua trajetória. Okay. Qualquer momento você tem essa oportunidade. Você vai conseguir voltar e você vai chegar do teu lado, assim, no teu ouvido e vai sussurrar uma coisa para você. Que momento dessa tua trajetória seria isso e o que você falaria para você? Isso é forte, cara. Isso é bem forte. Eu voltaria no momento que eu quase tirei a minha vida, sabe? Foi um momento bem... Deus fez isso lá naquele momento, mandou meu pai, ele me deu um abraço e morreu aquela ideia, mas se eu pudesse voltar lá no tempo e fazer alguma coisa, eu falaria para aquele cara que a história que Deus estava criando na vida dele precisava passar por aquilo, sabe? Acho que mudar não, porque Deus sabe de todas as coisas, né? É óbvio que às vezes a gente pensa, eu quero mudar tantas coisas, mas assim, se eu pudesse voltar no tempo e parar do lado daquele cara e falar assim, meu irmão, um dia tudo isso vai fazer sentido, eu acho que isso ia me ajudar a entender algumas coisas que eu fiquei sem entender durante muito tempo. Acho que essa é a minha melhor resposta. Legal, hein? Que legal. Difícil persista, Cássio. Persista que tudo vai fazer sentido. E quem sabe isso fica até para o Cássio do futuro, né? Revisitando esse episódio aqui, em algum momento que, sei lá, bateu uma neurose, persista. Viu só? Legal, né? Interessante. Gostou, mano? Muito bom, cara. Tô bem feliz, tô leve. É quase um psicólogo aqui. Quando que é a próxima sessão? Muito bom, muito bom. E essa é justamente a ideia, tá? É trazer uma pessoa que tenha... Pessoas que tenham experiência aí com esse mundo de empreendedorismo, mundo de tecnologia. E eu falo dos dois porque eu vivo esses dois universos, né? Eu sou o cara que atua muito com desenvolvimento de software, e depois eu sempre tive a vontade de ter alguma coisa, de criar alguma coisa, de estar na frente de alguma coisa, e eu fui sempre fazendo em paralelo, perdendo meus finais de semana e tal. E eu falei, putz, eu preciso trazer esses dois mundos aqui. Então Verdade. Vai ter momento que vai ter o cara techzão aqui, e vai ter o momento que vai ter o cara empreendedorzão aqui. Ou os dois, né? Que é o meu caso, assim, o cara mais tech e o cara...
empreendedor. Então, trazer um pouco dessa história / aprendizado / macetes ou não. Inclusive tu estava falando de evento, e para finalizar, não quero me prorrogar muito, mas uma provocação para um evento de empreendedorismo, não sei se o Dev Founders fez isso na época, mas seria legal pra caramba, porque eu não fui, né, no Dev Founders, eu não fui convidado, né? Ele quer entrar nesse assunto. Não vou entrar, não, era só para ver tua cara. Não, mas uma coisa que eu acho muito doido, que assim, apesar de você falou ali que a ideia era no evento falar ali da real, né, e tal, mas seria legal poder ir num evento onde onde uma parte ou o evento fosse totalmente focado em falar das coisas que deram errado. Só da parte que não deu certo nas empresas. Não sei se as pessoas iam ir, porque o que vende é o sucesso, né? Cara, ó, vamos lá. Outro spoiler aqui, então. Esse ano em 2026 vai começar o Starbase. O Starbase é um projeto que acabou de ser aprovado pelo Willis. Eu não lembro, não sei se você lembra que eu comecei um movimento por dentro do GDG ainda do Open Cowork Day, que a gente ia no parque tecnológico, trabalhava todo mundo. Cara, foi bem legal porque começou a movimentar o parque tecnológico. Então a gente fez umas 4, 5 edições. Começou com 3, 4 pessoas e terminou com, 30 pessoas indo pra lá, né? E foi um movimento bem interessante de comunidade. O Edu me chamou, o Edu Bittencourt, presidente do Parque Tecnológico, atual presidente. Cara, a gente precisa rodar esse negócio de novo. Eu falei, vamos fazer. Isso foi agora, vai fazer 2 meses. Vamos fazer com uma temática diferente? Vamos fazer um negócio todo mês e tentar unificar as agendas? Então o Starbase Day tá vindo aí, vai acontecer uma vez por mês no Parque Tecnológico. São 2 dias, numa sexta e um sábado, e a ideia é justamente a gente criar séries de eventos dentro desse Starbase Day. Então vai ter desde hackathon acontecendo, que a gente conseguiu articular através do Iris um hackathon por mês de tema livre. Então, para você que quer passar por essa experiência de hackathon, vá no Starbase Day, isso vai acontecer lá. Desde trilhas da academia, pesquisadores indo lá, entender como é que é esse ambiente do ecossistema. Eu estou começando a conhecer o mundo um pouco desse mundo da academia. A galera é meio fechada, né? 15 anos pesquisando o negócio, e por que você não transforma isso no negócio? Não, porque eu não sei lá, não dá para fazer um negócio disso? Porra, dá, cara. Chega lá num parque tecnológico, tem um monte de doido lá, pronto para transformar isso no negócio numa tecnologia. Então, vai ter trilhas de alunos, de escolas que vão visitar para conhecer o Parque Tecnológico. Então, assim, o parque vai ser a materialização do primeiro passo para o ecossistema de Santos. E de lá ele vai poder ir para qualquer outro lugar, mas ali ele vai ser direcionado, né? E aí, quando você falou agora sobre o tipo de evento de coisas que dá errado, eu vou deixar a provocação para você me ajudar a montar uma trilha dessa dentro desse evento que já vai acontecer, porque todas as outras trilhas eu já estou articulando com pessoas para acontecer. Mas eu sinto falta disso também. O Dev Founder nasceu por causa disso, sabe? Quase que um stand-up de coisas erradas de... Não, eu até estava falando, eu fiquei lembrando de uma fala tua ali sobre o testemunho do senhorzinho lá do carro. Seria o testemunho do dono ali, do empreendedor, sobre o erro, né? Sobre o erro. Eu viajei muito rápido aqui agora, eu fiquei imaginando isso no modelo de stand-up, saca? Porque aí... Mas aí microfone, alguém chega lá e... Não contrate ninguém sem pagar. Você aí tudo do... Não, mas eu fico pensando no... Tem gente tentando me ligar aqui também. Cara, você é importante. Não, é o Pablo Marçal? Deve ser o Thiago Finch. O Thiago Finch? E aí? E aí, Léo?
E com certeza é o golpe. É pelo número, tá ligado? Olha, Aqueles robozinhos de golpe. Robozinho de golpe. Do Caixa Econômica Federal. Tem um link que acabou de chegar no seu SMS, clica aqui que tem uma herança para você disponível. Quem nunca, né? Mas só para concluir o raciocínio, então, eu imagino que, seria, que isso seria algo assim, tipo, você lá contar uma empreitada sua. Vou dar um meu exemplo. Quando eu tive a Lan House, o que deu errado e o que eu aprendi com aquilo. Cara, eu gostei demais dessa ideia, irmão. Mas Tá eu ligado? gostei demais. Eu já tô vendo ela acontecendo já. Porque, assim, eu sei o porquê que o negócio deu errado. Ó, já estou co-criando com o meu anel do poder aqui. Esse anel é o quê, cara? É o do Lanterna Verde. Do Lanterna Verde, né? Caraca. Eu penso, eu co-crio. Já tá feito. Na minha mente já tá acontecendo o primeiro já. Mas entende? Tipo assim, porque, se você empreende, tem gente que não tem casos, né? E é mó legal o cara também que beleza, ele teve altos e baixos até ele, né? Tipo, o Ricardo teve aqui, o episódio dele saiu hoje, inclusive. Que legal. Ele teve acho que foram 10 anos que ele não ganhava nada, né? Foram 10 anos da T2S até ela acontecer, tá ligado? E, tipo, tendo que pôr do bolso e dar muita aula para poder, né, tá ligado? Mas ele conseguiu fazer o negócio chegar até o final. É um aprendizado, tipo, Com certeza. Ele até, eu posso falar porque já vai ter saído, né? Mas ele falou que a grande dificuldade foi a venda. Porque a gente sabe programar, mas a gente sabe vender, tá ligado? Então, esse é um ponto. Mas acho legal isso, tá ligado? Tipo, pegar o aprendizado, falar real, o que aconteceu. E tem gente que vai entender o porquê daquilo aconteceu. Tem gente que não vai entender. Aconteceu isso, eu fiz dessa forma, deu errado, usei essa técnica, deu errado, e aí acabou a empresa. Tipo, eu tenho a impressão de que isso que eu poderia aprender mais com o teu erro do que você me falando, você querendo me vender a fórmula do sucesso, tá ligado? Eu acho que esse é o momento perfeito para as pessoas mostrarem a verdade, né? Uma coisa que a gente tava falando antes aqui, tem uma galera que vive muito de close, né? Do tipo, não posso isso, não vou andar de ônibus, não vou andar de VLT. Cara, o mundo real é assim, meu irmão. O que você tá com vergonha de andar de busão? Não posso falar que eu ando de busão, porque para com isso. O perrengue real é esse. Então, eu acho que realmente falta um pouco dessa... Acho que para despertar e encurtar o caminho, pronto, você deu a chave, porque o jovem, ele só não empreende hoje, talvez, porque ele vê esse gap e ninguém fala como que é esse gap. Ele só vê a galera que tá dando certo, que é o que tá sendo vendido pro jovem ali. Não, só vende a galera milionária. Mas, cara, como que chega lá? E os perrengues? Por que ninguém fala do perrengue? Tem medo? Medo do quê? Quem é de verdade não tem medo de falar os perrengues que passa. Ponto. Gostei. Muito bom. Eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de falar sobre o canal. Porque eu vejo um monte de gente falando, vendendo, principalmente vendendo sonho, né? Não sou contra a venda de nada, não sou contra a venda de curso, nem nada. Vendo, inclusive, mas eu não gosto que venda sonho. Então, tipo, vai lá e construa o teu canal e você vai ganhar dinheiro com o canal. Mas isso poderia ser uma experiência que eu poderia contar, tipo assim, o quão foi difícil para chegar no número que o canal tem hoje. E o número também não é garantia de sucesso nenhum. Também tem esse porém. Tá ligado? Então, várias histórias ali também. Cara, gostei, viu? Vamos montar? Me falta tempo, mas eu posso ajudar, velho. Me ajuda, só isso. Não, posso ajudar. Chama o convidado aqui, ele me arruma trabalho. Aqui tem vários agora aqui, ó. Pessoal, você que tá assistindo agora aí, posso fazer isso? Pode. Você que tá assistindo agora e você se interessou por ajudar a organizar isso, cara, chama aí, segue lá no Insta, lá, acabei de assistir o episódio aqui, em algum momento isso vai fazer sentido, hein? Alguém vai aparecer e falar assim, eu vi esse episódio, eu quero ajudar, tu vai ver. Boa. Então tá feito. Então vamos. Tá profetizado. Obrigado, mano. Meu irmão, espero que tenha gostado. Viu? Eu gostei pra caramba. Aqui é o verdadeiro Léo Home Office. Né? Eu gostei. Eu vou querer mais um chocolate, hein? Boa.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. A gente se vê no próximo episódio, então ajuda a compartilhar, comenta aí, se inscreve no canal, vê depois os links que eu deixei na descrição para você acompanhar o Cássio também. Eu te vejo no próximo episódio ou no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau!